O servo planejou por muitos anos o estabelecimento do 12º príncipe da dinastia Ming. Eu pretendia me levantar em armas após a morte do meu irmão mais velho. No entanto, na porta, naquele dia, os guardas secretos vieram informar. O recipiente que Zhu Yuanzhan usou no ensio foi quebrado por algum. O velho Zhu faleceu devido à sua tristeza excessiva. Ao ouvir essa notícia, fiquei admito. Agora apenas o ano 24 de Hongwu. O velho Zhu ainda deveria ter alguns anos de vida. Esse velho Zhu, a capital, Yingtianfu, certamente se tornar rapidamente muito vigiada. Talvez muitas das minhas desposies também sejam descobertas. Depois de pensar cuidadosamente, não pude evitar apertar os dentes. Agora não tenho mais opes. Desta vez, não subi pessoalmente a Yingtian. Também organizei em segredo para que assassinos entrassem na cidade. O êxito privado em treinamento secreto J havia dado ordens rigorosas. Sempre que meu bom irmão mais velho falecer, eles sairão de seu domínio. Pensei em enviar. Ordenei rapidamente. Mestre da Oiandê, por favor, que fa uma viagem. Reinan Lan Yu e os nobres de Huaixi para discutir assuntos importantes. Isso deve ser feito rapidamente. Ao mesmo tempo, enviem algum para levar a mensagem com um Xi a 800 li. O grande êxito se mover antecipadamente. Este Dão Yan, que conhecido como monge de Monaco, e algo ancial, tanto se deve ao fato de que ele me ajudou a planejar e construir uma rede de intelignia. Ao ouvir minhas ordens, e algo ancial assentiu. Este pobre monge exindo agora, observando a figura de Daoyan se afastando. A luz em meus olhos era excepcionalmente complexa. Pai, ó pai, tomara que Vok tivesse cessado um pouco mais tarde. Por que não eu posso esperar mais? Mais tarde. Assim eu poderia acompanhar meu irmão no submundo. Do outro lado, dentro do salão principal, dentro da sala de luto, Zhu Yuanzhan, que estava deitado originalmente, de repente se sentou. Conte-nos. Esses grandes nobres da dinastia Ming, que movimentos tiveram? Eru, não te atrevas a descuidar isso. Rapidamente compartilhou a notícia que havia recebido. Acabaram de receber a notícia de luto no Palcio. Depois foi a mansol do Duque de Lian. Outros vrios duques também se apressaram a chegar. Não foi revelada nenhuma trama específica. No entanto, parecem. Os planos concretos não foram revelados. Então fui correndo para a residência do Duque do Reino Frio. Segundo a investigação encoberta da guarda de roupas bordadas. Nos últimos 6 meses, milhares de novos imigrantes chegam à capital. Isto um pouco complicado. Zhu Yuanzhan falou em um tom frio. Este grupo de nobres de Huaixi, eu tenho sido demasiado indulgente com eles. Assim se atrevem tanto. Incluso envolveram o velho Díssimo II. Se atrevem a hacer estes movimentos pequenos antes de que eu muera. Parece que nossa tica de fingir a morte. No final, parece que tomei o caminho certo. Caso contrário, não teria fingido estar morto. Realmente não teria sabido que nossos velhos companheiros guardavam tantos pensamentos. Isto realmente bom. A razão pela qual Zhu Yuanzhan considerou fingir sua morte foi pela morte de Song Lian que Zhu Biao saltou no lago. Zhu Yuanzhan determinou que seu filho mais velho herdaria o trono. Mas tal ato de covardia não poderia lidar com esses poderosos fantasmas na corte. E pelo profundo amor paternal que sente por Zhu Biao, havia orquestrado esta grande obra. Depois de acalmar seus pensamentos confusos, Zhu Yuanzhan deu uma ordem com indiferença. Certifique-se de manter sob controle esses velhos nobres da região ocidental, especialmente Lan Yu, o esposo adotivo. Se houver algum movimento, tome-o imediatamente. Nenhum tipo de consideração ser permitido. Nesse instante, os nobres de Huaixi liderados por Lan Yu estavam me olhando fixamente. Sua Alteza, o Díssimo II. Vok vai nos trair, velhos como nós. Qual realmente o seu propósito ao vir? Se Vok tem algum plano, eu aconselho que desista o quanto antes. Olhei para Lan Yu, que falou com frieza. Duque de Lian, Vok és morto. A todos os príncipes e nobres que ainda estão presentes, Vox também enfrentam um grande desastre. Em um instante chegar. Acabou de falar. Todos se levantaram de repente. Sua Alteza o Dudcimo. Vok sabe o que és dizendo? Acham que esses nobres de Huaixi podem ser menosprezados à vontade? Um lampejo de inquietação passou pelos meus olhos. Embora esteja muito bem oculto, eles nem sequer percebem o grande perigo que se aproxima. Quem quer que suba ao trono, Vox terá uma assada. Somente o irmão mais velho ascende ao trono, Vox não alterou nem a mais mínima oportunidade.
8. Desde o momento em que morreu Xionging, os Tedes estem condenados a morir. Ao ser que realmente acreditam que Xionging morreu de varola? Isto que meu pai e meu irmão mais velho me disseram. Os clós aristocráticos. Se não fosse pela morte repentina do meu pai, Vox seriam os seguintes a serem arrastados. Todos os homens de Waishi estavam corados. Não importa quais planos tenham. Sua Alteza, o príncipe, Sbiu. Não se pode permitir que menosprezes arbitrariamente. Eu te vejo como um conspirador pelo trono. Voxo veio para nos enganar. Não deverias abandonar esta ideia o mais rido possível? Balancei a cabeça e disse com desdém. Se ainda manto esperando. Receio que realmente não haja cura para isso. Embora o irmão mais velho não tenha o coração de machuclos. O que haja do futuro sucessor do Xing? Com a fraqueza de Yunxun. Pode competir com esse menino, Ju Yunven? Pode competir com o que representam por TRS deles? Representam os cligos e a aristocracia literia? Lan Yu mostrou um leve sinal de dívida. Naquela época, fizeram um grande escândalo por causa da questão de Xionging. Como resultado, Su receberam uma puniol e tudo ficou em nada. Nos últimos 2 anos, pode-se perceber uma mudança sutil na atitude daqueles que estão no poder. Eles já estiveram preparados para uma luta à morte há muito tempo. Mas a repentina morte do velho Ju deu novamente um raio de esperança. Mas agora estou nu diante de Vok. Seu coração se tornou excepcionalmente complexo. Isso não pode ser, certo? O príncipe sempre foi benevolente. Isso não pode ser, pode? Soltei uma risada fria. Não ser desalmado. Não diga se o irmão mais velho se lembra ou não dos velhos tempos. Ao subir a essa posiol 150. Tudo depender do que ele disser. Pai, o imperador, não uma pessoa que se lembre dos velhos tempos. Yang Xian, Hao Veiron, Li Shanshan. Quem não esteve com ele o tempo todo? Neste momento, Vox digam-se mais importante o velho Vnulo para o irmão mais velho ou o poder imperial. Agora Vox não tem meu pó. Eu, o rei, tamo não tenho o pó. Sou eu, o rei, me atrevo a fazer isso. Esperar para morrer. Ou tentar lutar. Vox escolham a multidão não de evitar dizer. Todos não conseguiram deixar de dizer. Sua Alteza, o 12º. Mesmo que o que Vok diz seja verdade, que importa? Seguir Vok ao ZF não mais do que um beco sem sada, certo? Su Vok, quantas pessoas Vok tem sob seu comando? Vok realmente acredita que conseguir ter sucesso em governar? Somente com o Ginevei dentro do escritório de Yinchan poderiam te esmagar. Lan Yu se adiantou e agarrou uma peia de armadura. Se Vok realmente deseja ZF, nos Tambinol te denunciamos. Veremos como morir então. Quero saber com o que tenho direito. Montaram um esconderijo de soldados. Dito isso, sa rapidamente para fora. Lan Yu apertou os dentes e me seguiu. Os outros também começaram a nos seguir. Chegamos à parte subterrânea atrás do corredor secreto. Lan Yu estava tão assustada que quase lhe saltaram os olhos. Porque estou bem debaixo do nariz do velho Ju. Monte um esconderijo para soldados. De um relance, tudo eram homens fortes e ocupados. Eu também tenho dezenas de milhares de seguidores. O gelo é oculto nesta importante capital, sem que ninguém perceba. Observei suas reais na sua totalidade. Falei em voz baixa. Como foi pavimentado o caminho da riqueza deste príncipe? Por favor, venham todos. Não que estejamos arrastando todos para perder a cabeça. Alguns nobres e aristocratas estavam um pouco incrédulos. Lan Yu avanou e agarrou um pedal de armadura. Tira a bola com uma mão para testar a dureza. Este é de qualidade. Continua sendo produzido em massa. Imediatamente, os outros começaram a falar. Provéu que nem mesmo os de cima tenham imaginado. Temo que a ele não o imaginaria. Sua Alteza o 13º tem talento como um verdadeiro dragão? Se aqueles no poder tivessem conhecimento em suas tumbas. Não sei qual seria real. Precisamente foi no momento de seu falecimento. Caso contrário, ainda poderemos ver a grande mudança na Porta Shun. Que pena! Aqueles no poder não podem se tornar o grande imperador de Ming. Ao ver a mudança de atitude desses nobres de Waishi, apenas abria a boca levemente. Agora, por favor, que os nobres enviem suas pessoas de confiança. Regressar e mobilizar mão de obra. Quando o galo canta, hora de pegar a porta. Juntos, abrimos a porta para a riqueza. Espero que todos aqui possam reconhecer a situação. Do outro lado, na sala de luto, vi a Eru levando um cadáver. Ju Yuanzhan se sentou e perguntou. J. És tudo organizado para nós?
O que acontece com o departamento principal? A sua Condiol Nol piorou, verdade? Respondemos a sua majestade. O príncipe é um pouco demasiado triste. A saída dela se mantuvo bem, a Duena Nol piorou. Mas o conteúdo do relatório de Eru continua. Isso surpreendeu e preocupou Zhu Yuanzhan. Este grupo de malditos canalhas. Parece que fomos demasiado benevolentes antes. Realmente acham que somos os mortos, não? Tão ansiosos por buscar a morte? Se não fosse porque Biao é sempre intercedendo. Jotos teramos arrumado. H alguma ode Shuda e Tanghe? Respondemos a sua majestade. Sob o comando dos velhos generais Tang e Shuda. Não houve nenhum movimento. Todos estão muito tristes. J se apressou a ir ao funeral. A propósito, sua majestade. Vok ordenou estritamente que os ditos vigiassem os movimentos das tabernas. Eles sequestraram o Dudcimo Príncipe. Envia aos seus confidentes. Regressam para reunir os soldados da casa e da milícia privada. Reunião na taverna. Zhu Yuanzhan falou em um tom frio. Pode-se informar. Mobilizar os 5 exitos do escritório do governador e a guarda de brocado para uma limpeza relâmpago. Capturaremos todos esses traidores que traram nosso coraol. Devemos ouvir com nossos próprios ouvidos. Por que só o Tol Cruz e traioeiros? Eru rapidamente colocou o Cadver disfarado. Depois de escoltar o velho Ju para fora do palcio pelo corredor secreto, ele foi sem descanso para reunir os 5 exitos, as tropas e cada bandeira da guarda de brocado. Sultão da taberna. Olhei para todos e falei em voz alta. Queridos todos, vós se lembram por que estou aqui? Claro que me lembro. Aquele maldito nobre nos despojou de nossas terras. Se não fosse pela ajuda do Duodécimo Príncipe, todos nos teramos morrido de fome na rua. Se não fosse pela tigela de mingau de arroz do Duodécimo Príncipe, não estaremos aqui. Nos viemos aqui apenas para buscar justiça, recuperar nossas terras, para recompensar a bondade de Sua Majestade os 12. Balancei a cabeça e disse: Erro 7. Este rei não precisa que Vox devolvam favores. Levantem as espadas e facas que temem suas mãos. Coloquem a armadura. Este rei espera que Vox lutem por si mesmos. Recuperem tudo o que lhes pertence. Por que devem ZF? Porque esses nobres não deixam um caminho para viver. Esses malditos funcionários corruptos e nobres tiraram tudo do grande ancestral. Grolls. Nem mesmo deixaram sementes de arroz para o próximo ano. Agora querem tirar tudo de novo. Isso pode ser suportado? Dezenas de milhares de guerreiros mortos se envergonharam. Eu não o suporto. Claro que não. Salgan Y matem junto a este rei. Hagam que os malditos nobres se conviertem las vítimas em nuestro caminho hacia la riqueza. Hagam que todos os cidadãos do mundo sejam prósperos. Coelem a os malditos nobres em los mistiles. Esta é cena. Iso que em nolejos, la boca de lã e o Y outros temblarem voluntariamente. Porque a luz são os malditos nobres de los que abro. Eu assunto de roubar tierras. Todos elos também han participado. Pero agora não hablemos de eso. Lã e me dijo ansiosamente. Sua Alteza, o 12º. Nos se hava acordado que actuaremos a la medianoche? La velocidade é essencial em la guerra. Para quando actuemos a la medianoche, ia ser demasiado tarde. Adens, os tedes movilizaram a seus ombros. No pensar que la guardia imperial de la cidade proibida? Não ha percebido nada, verdade? É possível que a hora. E a repuesto mis miras em tu gente. Estem sempre listos, ZY, estas tropas privadas. La impetuosa Laio não pudo evitar perguntar. Sabas que serás vigilado. Y as que eres que movilicemos tropas privadas? YQMS disse sobre la ruta de la riqueza del governo? Todo igual hacia nós outros. Lei dige com pouco nimo. Mira. Os tedes estem ansiosos outra vez. Para que alimentam essas tropas privadas? Vok, Duque de Lian, recolhe filhos adotivos por toda a parte. Acaso realmente os consideram como familiares? Apontando que eles te ajudem a envelhecer. Não sejam nu. A situação atual não permite esperar por eles. Em vez de desperdi-los, melhor os a um chimo, para que possamos dar um pouco de energia para a mudana no palcio. Atrair a guarda do palcio e os soldados da vestimenta de brocado. Ignorando as complexas emos dessas pessoas. Eu disse a Lanyu, Duque de Lian. Sua Alteza designou 2000 homens. Preciso que abra a porta leste para que isso seja aceso. Deixe que os homens de Sua Alteza que estão fora da cidade entrem. Possel fazer isso. Hesitou por um momento.
Lan Yu pegou o tubo de bambu que eu passei. Não esperava que eu tivesse um grupo de homens escondidos fora da cidade. Eu falei em voz alta. Deixou alguns confidentes, dirigindo as pessoas que chegavam. O resto, todos seguirão Sua Alteza. Assaltar o Palcio, compartilhando o caminho para a riqueza. No pequeno tio ao lado do rio Qinhuai, Eru se inclinou para informar. Sua Majestade. As tropas estacionadas na divisória da cidade imperial se reuniram. Ao dos 20.000 soldados de elite TRS 1.000 guardas de brocado que restaram, proteger a segurança do Palcio. A milícia privada de Waishi, que chegou apressadamente à taverna, foi cercada. Podem se rebelar contra o partido ZY a qualquer momento. As outras 5 tropas que protegem a capital também receberam a ordem do talismã do tigre, o que inquieta. Rumo a Kyoto. Zhu Yuanzhan acenou com a cabeça. 20.000 soldados mais a experiente guarda dourada. Mais do que suficiente para proteger a Reivindicaol. Transmita a ordem. Capture imediatamente a rebelião de ZY. Agarram vivos esses nobres de Yaxi. Queremos cuidar deles pessoalmente. Estos no San MS que nos imitiles. Mas nós sabem que já armamos uma armadilha. As tropas avanam. O som dos cascos dos cavalos ressoava nas principais ruas da Grande Ming. O êxito privado de Waishi que correu para a taverna foi cercado. Não só necessários comandos. Esses guardas saíram rapidamente para lutar. Após um momento de surpresa, as foras privadas de Waishi também seguiram a guarniol da divisória da cidade imperial de Jinivei. Começaram a lutar desesperadamente. Item o que nós sabem. J havia assado silenciosamente com dezenas de milhares de soldados com armadura. Os olhos de dezenas de milhares de guerreiros blindados brilhavam com fervor. Mientras se lançavam hacia la puerta del palácio. Dentro do grande salão 374, 7 guardas imperiais ensanguentados irromperam no altar. Sua Alteza. Não vai bem. Um partido rebelde causando disturbios. J atravessaram 2 portas e entraram na cidade imperial. Ao disso, suspeita-se que foi o 12º Príncipe quem quebrou as portas com os generais do Waishi. Ao pronunciar estas palavras, não Suju Biao. Os funcionários civis e militares ao seu lado tão mostraram surpresa. O segundo irmão do 12º Príncipe é envolvido. Como possível? Uma tolice. Isso é simplesmente um absurdo. Vok tem certeza do que vê? Essa pessoa à frente verdadeiramente o 12º Príncipe, Jubai. O condado Jinivei disse em pânico. As palavras do pequeno Sol todas certas. A pessoa que realmente lidera o 12º Príncipe. Atrás dele também seguem o Duque de Lian e outros nobres de Waishi. O príncipe herdeiro Zhu Biao franziu a testa. Sua expressão era obscura e mutvel. Meu pai, o imperador, não faleceu há muito tempo. Acaso o 12º irmão J se confabulou com os nobres de Waishi? Ou que J tinha em seu coração em tênis traioeiras? Em aproveitar esta oportunidade para agir. Kikin disse com uma expressão duvidosa. Sua Alteza, o príncipe herdeiro. Na minha opinião, esta situação pode ter algo estranho. Acaso os nobres de Waishi sequestraram o 12º Príncipe? Que seja obrigado a se envolver em assuntos do governo. Fan Xiaoru também assentiu em voz baixa naquele momento. Eu também não acho que o 12º Príncipe atue neste assunto. Zhu Biao disse com um tom grave. Funeral do pai. O 12º irmão pode estar sendo coagido. Depois de resolver os rebeldes, ele ser capturado. Que se arrependa dia e noite antes do funeral de seu pai. Quanto àqueles nobres de Waishi, os 6 ministrios estão discutindo como punir. Huan Zixin viu que Zhu Biao hesitava. Rapidamente se adiantou para avisar. Sua Alteza o Príncipe. Os rebeldes atacam com pressa. Se a divisória da cidade imperial se mobilizar o mais rido possível para lutar contra G, definitivamente poderemos capturar os rebeldes. O ministro da guerra, Tang Du, se pronunciou. Estou disposto a compartilhar o fardo com Sua Alteza. Liderarei pessoalmente as tropas da guarda do Palcio, para enfrentar ativamente os rebeldes dentro do Palcio. Zhu Biao assentiu. Todos vós só os pilares do meu grande Ming. Esmagar esta rebelião não mais do que um pequeno assunto. Não necessário que vós se envolvam. Não importa se os nobres de Waishi estavam preparados com antecedência. Nesta pressa, os recursos que podem ser mobilizados são necessariamente limitados. A guarda do Palcio dentro do Palcio coordenar com a guarda de roupa bordada. Suficiente para aniquilar o inimigo invasor. Fan Xiaoru disse com uma reversia. Sua Alteza. Não há tempo a perder. Devemos mobilizar rapidamente a guarda do Palcio e a guarda de roupa bordada. Não podemos permitir que os rebeldes ajam por um momento.
temor que poderia causar mais danos. Kikin Nol saiu do grupo. Refletiu em seu coração. Verdade que Sua Majestade do Décimo Príncipe um príncipe ocioso. Mas seu maior amor ganhar dinheiro. Quantos negócios no vasto Yingtianfu estão sob seu controle? Desde que haja dinheiro e tempo suficiente. Realmente faltarão armas e pessoal? No entanto, sobre o poder no Palcio. Kitai ainda confia nisso. Zhu Biao perguntou em voz baixa. Quantas tropas há atualmente no Palcio? Zhao Jian, o comandante da guarda Jini, saiu. Informo, Alteza. O escritório do Palcio Imperial tem 50.000 tropas. 20.000 pessoas foram mobilizadas. Ao disso, a guarda Jini mobilizou vrios milhares. Zhu Biao franziu a testa ao ouvir o relatório. Ele não havia dado nenhuma ordem de antemol para mobilizar a divisão da cidade imperial e a guarda imperial. Mas pensou que poderia ser uma ordem dada por seu pai em vida. 20.000 tropas mais vrios milhares da guarda Jini. Seria suficiente para resolver esta revolta. Ele rapidamente deu a ordem. Imediatamente mobilizou todas as tropas disponíveis do escritório imperial do Palcio, para ir aos 7 portes do Palcio e esmagar a rebelião. Ao disso, todos os membros da guarda de vestimenta de brocado saíram imediatamente. Devemos garantir que a rebelião ZY pare nos portes do Palcio. Depois de emitir a ordem de mobilizar as tropas, Zhu Biao olhou para fora do Palcio. Eu estou preparado para ir pessoalmente aos portes do Palcio para supervisionar a batalha, para dirigir pessoalmente ao grande êxito e sufocar a rebelião. Imediatamente, algum se aproximou para dissuadi-lo. Sua Alteza, como pode o soberano dos 95 estar sob um muro tão perigoso? Melhor seria esperar dentro do Palcio. Se os rebeldes descobrirem que Sua Alteza é presente, temem que farão tudo o que for possível para romper o cerco. Este tipo de situações são demasiado perigosas. Sua Majestade, por favor, priorize sua segurança e a dinastia Ming. Zhu Biao levantou a mão para deter as palavras dos ministros. Estou decidido. Não precisam continuar insistindo, queridos ministros. E deve recuperar pessoalmente meu irmão mais novo, o do Décimo. Se estiverem dispostos, podem ir juntos. Mas mesmo assim não serve de nada. As expresses dos ministros mudaram levemente. Aceitaram rapidamente. Como poderemos não estar dispostos? Estaremos dispostos a segui-lo mesmo atrás de montanhas de espadas e mares de fogo. Se não o desejam, fiquem aqui para vigiar a capela ardente. Zhu Biao se surpreendeu por dentro. A quantidade de rebeldes era surpreendentemente alta. E, de fato, a guarda imperial é diante deles. Não há rival para esses rebeldes. Cerca de 10.000 rebeldes gritam em um sono. Com uma fora avassaladora, os rebeldes atacaram a guarda real que resistia com todas as suas foras. Embora a guarda real lutasse com todas as suas foras, mas mesmo assim não serve de nada. Zhao Jian estava na parte de TRS da porta do Palcio. Estava completamente aterrorizado. Sup de gritar com raiva. A grande porta foi derrubada. Resistam. Devemos aguentar a que cheguem as tropas de reforço. Do outro lado, a guarda real perto da porta do Palcio imediatamente se dirigiu para a direção dos rebeldes e atacaram. No entanto, essa aula não teve efeito. Em vez disso, o espírito arrogante dos soldados aumentou continuamente. Mal puderam conter seus xingamentos. Como isso possível? Por que há tantos soldados e cavalos? Veja esse neo de bravura, nem mesmo a guarda do Palcio Imperial tem tanta ferocidade. A guarda de roupas brocada apenas um grupo de mortos cegos. A LK tem tantos soldados escondidos no Palcio de Yingtian. Eles não temem nem uma pequena suspeita? Como estou vigiando a cidade imperial? Ser que sou todos os vagabundos? Ser que vamos ser arruinados por esse grupo de rebeldes? Eles destruirão o nosso império? Maldiol! Depois disso, definitivamente faremos com que Sua Majestade dissolva a guarda de roupas brocadas. Este grupo de inúteis. Gastar dinheiro em voo far com que fiquem em casa. A derrota dos soldados foi como um colapso de montanha. Os rebeldes tomaram facilmente a porta do Palcio. Aplastou novamente a divisão da cidade imperial. A última vez, o peto cresceu enormemente. O grito de batalha ressoou no cu. A recompensa de ser Marcusas à volta da esquina. Neste momento, o êxito da cidade imperial totalmente armado saiu em ordem de Vrias de Reis. Estou se reunindo rapidamente para o campo de batalha. Zhao Jian tinha uma expressão de grande alegria em seu rosto. Imediatamente levantou sua espada e gritou em voz alta. As tropas de reforço chegaram. Todos se unirão a mim. Devemos exterminar esses rebeldes por completo.
Sua Alteza es observando de TRS. A riqueza e a glória te esperam. Olhando o campo de batalha repleto de caos. Jubialtan mostrou um sorriso em seus olhos. Chegaram os reforços de Ginivei e da divisol da cidade imperial. Derrotar os rebeldes apenas uma questão de tempo. Os funcionários civis e militares também começaram a relaxar um a um. Sua expressão de alegria parecia indicar que J tinha vitória assegurada. Ao disso, muitas pessoas riram com desprezo. Um insignificante rebelde. Que importa que sejam numerosos? Uma vez que o grande êxito chegou, o Hells pode suprimir isso. Não há absolutamente nenhuma possibilidade de causar problemas. Este grupo de lobos ambiciosos é destinado a não conseguir nada. Então, não haver nenhum grande alvoroço. O subdiretor da guarda de roupas de brocados, Algian, chegou correndo coberto de sangue. Não posso me dar ao luxo de Elilo. Se não fosse porque as tropas de reforço chegaram, quase colocou Sua Alteza em perigo. Vokj fez tudo o que podia. Agora as tropas de reforço chegam. Inicia-se oficialmente FG. Sem dívida, poderemos eliminar todos os rebeldes. Observando como o ataque dos rebeldes foi detido, todos os funcionários tinham expressos de alegria em seus rostos. Sempre soube que os rebeldes eram apenas palhaços. Uma vez que os rebeldes sejam derrotados, definitivamente quero ver as caras daquelas pessoas. No momento seguinte, um grande número de rebeldes mudou de Direol, avanando em Direol a guarda de roupas de brocado. Centenas de guardas de roupas de brocado. Nem mesmo meio minuto. Apenas ficaram mortos e feridos. Aljubial observava como a guarda imperial recuava. Seu rosto estava cheio de incredulidade. Impossível. As tropas do escritório da cidade imperial são todas elites escolhidas entre milhares. Como não ia ser rival para um grupo de rebeldes? Os funcionários estavam todos plidos e assustados. Impossível. Como poderia o escritório da cidade imperial sofrer uma derrota? Como poderia a elite da nossa grande dinastia Min ser derrotada pelos rebeldes? Fan Xiaoru deu um passo à frente e disse: ainda temos uma oportunidade. Sua Alteza. Em toda a grande dinastia Min ainda há numerosas tropas estacionadas. Sempre que Sua Alteza tiver a oportunidade de dar a ordem, os príncipes de diferentes regis podem mobilizar seus êxitos a qualquer momento para ajudar o rei. A prioridade que Sua Alteza não deve cair nas mãos dos rebeldes. Ao ver que Jubial não dizia nada por um longo tempo, Huan Zixin agarrou Jubial e disse: Sua Alteza, não duvide 7. Os rebeldes são poderosos nesse momento. Uma flecha saiu disparada rapidamente de entre os rebeldes. Esta ceou como um rio transbordado, e atravessou diretamente a Huan Zixin, que estava em movimento. Fiz com que casse diretamente no chão. Olhando friamente para os soldados derrotados do escritório do Palcio Imperial, fiz uma declaração em voz alta. Os que se rendem não serão assassinados. Los que resistam serão executados de imediato. Observando como todos na oficina do Palcio Imperial haviam perdido seu valor. Os funcionários civis estavam todos tão ansiosos que estavam prestes a estourar. Rido, levantem seu valor. Toda a coragem que Vox teme no escritório do Palcio Imperial? Vox só dignos da confiança que o imperador falecido depositou em Vox? Ouvindo as feridas maldias, agitei a mão e ordenei aos soldados que avanassem. Coloquei a espada no pescoço deste grupo de funcionários. De repente, o ambiente ficou silencioso. Mas ao pensar que eu, um príncipe, estava liderando o controle, os funcionários civis ficaram imediatamente enfurecidos. Julgou, Vox, como filho do imperador falecido. Como Vox se atreve a cometer tal ato de traiol? Vox não teme ser julgado e condenado pelo mundo? Vox, este grupo de traidores. Todos Vox não terão um bom final. Discutir com eles apenas uma perda de tempo. Dei instruis inclinando a cabeça. Esses funcionários deixo com Vox. Vox ainda tem tempo de olhar para TRS. Que fechem a boca. Jubial J. Nol tinha a parcia de estar seguro de ganhar. Olhando minha figura se aproximar, era um pouco incrível para ele. O coração das pessoas estava cheio de surpresa e raiva. Irmão 12. Meu pai acabou de falecer. Como Vox se atreve a trair? Se Vox se render e entregar suas armas agora, ainda ter uma chance de viver. Ao disso, apenas o Palcio Imperial foi violado. A Guarda Imperial ainda tem a maior parte de suas tropas em diferentes lugares do Palcio. Quando essas tropas se reunirem com o êxito perto do escritório de Yingtian, somente com os poucos traidores que Vox tem em suas mãos, Vox não tem nenhuma possibilidade de ganhar. Ainda Vox pode voltar atrás. Vendo-me em Siu-Siu,
Jubial continuou dizendo. Irmão 12. Não se agarre mais às suas iluzes. Eu te asseguro como seu irmão. Nunca te passarei contas depois. Voxo precisa entregar a quem te induziu a isso. Não respondia Jubial. Sorri friamente e ordenei ao guarda ao meu lado. Sorri friamente, já. Para o guarda ao meu lado. Sorri friamente e ordenei ao guarda ao meu lado. O jovem general Jubial e os demais foram todos atados. Este rei sabe que ainda abrigam iluzes em seu coração. Hoje vou deixar que Vox vejam por si mesmos. Como destruirei completamente suas iluzes pouco realistas. Ao ver a expressão impavável de Jubial, eu ri para meus íntimos. Este bom irmão chegou a este ponto. Ainda pensa que pode reverter a situação. O Palcio foi tomado com sucesso. Reinam as tropas de dentro e fora da região de Yingtian. Terei entre minhas mãos cerca de 70 a 80 mil soldados. Não é difícil ter completamente sob controle a região de Yingtian. Uma pessoa depende desses 70 mil ou 80 mil soldados e cavalos. Mesmo que haja mais de 100 mil soldados sitiando a cidade, ainda assim possui manter a defesa da cidade por muito tempo. E ao disso, há comida suficiente. Com apenas ter homens suficientes. Manter-se firme durante alguns anos não é um problema. Jubial, amarrado, mostrava uma expressão de surpresa e raiva. Vok realmente vai fazer algo tão desleal? Ó Eleazar verso propio reflejo. Sua Alteza, o 12º. Ai vez a este hermano dentro de Sua Alteza? Como Vok pode tratar assim Sua Alteza? Vocês cometendo um ato de grande traiol. Vok não teme ter uma M reputal para a eternidade? Apenas terminei de falar. Os funcionários literrios receberam frias bofetadas na cara. Ao ver que esses funcionários foram se calando um a um. Então, dê a ordem em voz fria. Meu F, levem Jubial e todos os funcionários, cuidando deles às altas muralhas do Palcio. Hoje vou mostrar a Vox seu verdadeiro eu. Qual infantis só suas ideias. Ao disso, parte das tropas se dispersou para vigiar o Palcio. Reorganizar as tropas rendidas da divisão da cidade imperial. Sair do Palcio para enfrentar o inimigo. Do outro lado, na porta oeste da cidade de Yintianfu, ao ver que Lan Yu, o duque, estava presente, o pequeno general que guardava a porta correu para a frente. Governo Nacional de Kyoto. O que está acontecendo? O olhar do rei Lan percorreu friamente. Ao ver que não havia muitos soldados na porta, sem dizer uma palavra, decidiu agir. Atacou para tomar a porta. Depois lanou um sinalizador para seus homens. Deixem as coisas aqui. De pé no alto da muralha da cidade esperando um momento. De repente, ouviram-se passos pesados. O rosto de Lan Yu mostrou surpresa. Um grande êxito avanava, difícil de ver seu fim. Suprimiu seus pensamentos. Lan Yu deu a ordem em voz baixa. Abram a porta. Sua Alteza ordenou. Agora Vox obedecem às ordens. Apresse-se a ir ao Palcio ZY e se dirigir à guarda da cidade. Ajudem o 12º príncipe a realizar sua grande empreitada. Em outro lugar, Jubial e um grupo de oficiais da muralha estavam emocionados. Viram que a não muita distância acenderam-se duas luzes de fogo. Reforos. Isso deve ser reforos. Vox, traidores, estão condenados. Esperando que cheguem as tropas de reforço do Palcio Imperial. Este o fim desses traidores. Mas no momento seguinte, Jubial de repente mudou de expressão. Um par de olhos fixos olhando para baixo da muralha. Seu coração estava cheio de assombro. Como possam? Que possam chegar tão rio à cidade imperial? Como podem ser os rebeldes? E por que há tantos rebeldes? Acaso escondeu tantas pessoas em segredo? Todos os oficiais civis ficaram boquiabertos. Esses sujeitos da guarda de vestimenta brocada realmente merecem morrer. Deixar que tantos rebeldes se infiltrem sem ser detectados. Ao ver que um grande número das tropas Ming escolheu se render, Eru tinha uma expressão muito feia. Lutava internamente. Acaso eu tão deveria me render? Nesse momento de dívida, mais da metade dos soldados Ming J estavam jogando suas armas e se rendendo. Eu ri desdenhosamente e olhei para Jubial. Grande irmão, esta sua confiança. Parece que as foras de elite do Palcio Imperial não são grande coisa. Se Voknol tiver outros preparativos. Hoje este trono. Eu me sentei firmemente, olhando para mim com satisfação, zombando da aparência de Jubial. Os funcionários civis estão cheios de feria. Este grupo de malditos ladres. Por que tem um poder blico tão forte? Essas pessoas são realmente um grupo de inúteis. Nem mesmo conseguem proteger o Palcio Imperial.
Por como se moerem? Neste momento, o Palcio Imperial J em minhas mãos. Tão hora de que vamos ver lá o Ju e que ele acenda um incenso. Dentro do salão de luto. Olhei para Eru e disse. H.U. Vok tem seguido o velho durante muitos anos. Vok Tambo confidente do velho. Não esperava que o velho J estivesse morto. Tambo foram designadas pessoas. Infelizmente, a divisão da cidade imperial não rival para minhas tropas. Não importa quantos mais Vok organize, ser um esforço inútil. Havia ira nos olhos de Eru. Seu estado de ânimo era excepcionalmente complicado. Sem mencionar o fracasso em sua supressão. Eu mesmo também cá nas mãos do 12º Príncipe. Mas agora devo ser paciente. Caso contrário, certamente afetar os planos de Sua Majestade. Olhando-me fazer uma toalha para acender incenso. Jubial tremeu levemente. Estava imensamente furioso por dentro. Jubai não mostrou nenhum vislumbre de respeito pelo nosso pai, o imperador. Seus olhos escanearam todos os presentes. Eu ri friamente por dentro. Os livros de história são escritos pelos vencedores. E agora o vencedor sou eu. 8. Vai levar a mensagem. 1. Reina todos os funcionários. Ordena que todos entrem no palcio para o luto. Em um pequeno tio perto do rio Qinhuai. Ju Yuanzanol esperava que os dois tigres voltassem para dar o relatório. Ele franziu ligeiramente a testa. Por que ele se atrasou tanto? Nada inesperado vai acontecer, certo? Me entra e se resolva a botella, me entra e se elimine por completo a los rebeldes. Os dois tigres certamente virão me informar imediatamente. O futuro tardio tem uma possibilidade. Que os rebeldes ainda estão lutando dentro do palcio. Neste momento, ninguém se atreve a me repreender. Ao pensar nisso, o rosto de Ju Yuanzi escureceu instantaneamente. Esses malditos rebeldes. Esse simples e podre-talo. A boa sorte. Tienen que obrigar-nos a matar. Esperamos que o escritório da cidade imperial acabe completamente com os rebeldes. Tendremos que acabar com eles. No dia seguinte, todos os funcionários civis e militares entraram juntos no salão do Dragão Dourado. Depois me viu vestido com a túnica dourada do dragão. Meu rosto transmitia autoridade enquanto eu estava sentado no trono. Os funcionários civis e militares mudaram drasticamente de expressão. Nublado e ensolarado. Isto simplesmente uma grande traiol. Um insignificante resdu. 7. Esse insignificante lunar. Que direito tem para ocupar esta posição? Para onde foi Sua Alteza o Príncipe? Embora haja milhares de insatisfais em meu coração. Neste momento, ninguém se atreve a me reprochar. Ao ver que quase todos os funcionários civis e militares estavam presentes, fiz um gesto ao eunuco para que lesse o edito imperial. Pela grada do Ku. Desde que arrasei com a corte Yuan e fundei a dinastia Ming. Meu filho, o príncipe de Yunnan, Zhu Bai, tem um temperamento anvel. Desde que eu varri a corte Yuan e fundei a grande Ming, a hoje. Agora te confio a dinastia Ming. Quando eu morrer, permitirei que ele seja o novo imperador da grande Ming. Os funcionários civis e militares trabalharão juntos para ajudar. Ninguém deve cometer um erro. Um sorriso apareceu no meu rosto. Olhei para baixo para os funcionários civis e militares. Capture todas as suas expresses. Quero ver se haver coragem. Um ministro que não teme a morte saltou à frente. Todos os funcionários civis e militares mudaram de cor. Ninguém acreditou no edito lido pelo eunuco. Falso. Este edito absolutamente falso. O Duque de Wei, Shuda, estava indignado. Estava cheio de surpresa e feria. Como se atreve a cometer um ato tão desleal? O Príncipe 12 na verdade se atreve a agir enquanto o corpo de Sua Majestade ainda não esfria. Usurpar o poder. Este tipo de atos desleais. Como de fazer algo assim? Isto simplesmente aprender sobre o segundo imperador Qin, H.U. Se realmente lhe permitimos apoderar-se da dinastia Ming, tão cair como a dinastia Qin? Que ele, já tem uma doença terminal, não viver muito mais. Deveria ter me reprimido com feria. Mas ele não o inico na mansão do Duque de Wei. Se o executarem, como poder enfrentar os outros? Assim que, ninguém se atreve a se levantar e gritar que o edito lido pelo eunuco falso. Os funcionários civis e militares aceitaram silenciosamente que me colocassem a túnica do dragão. Sento-me na cadeira do dragão. Meus olhos percorreram os funcionários civis e militares com uma risada fria no meu coração. Dispersaram a corte. Depois de confirmar que ninguém seguia Eragao, correu rapidamente em direção ao pequeno tio. Um deles entrou. À primeira vista, de se ver Ju Yuanzan de pé no tio, com uma expressão severa. Ele se ajoelhou imediatamente sobre um joelho. Deitar-se.
Olhou para Eragaú, que estava de joelhos no chão, com palavras na boca, mas sem se atrever a falar. A sensação ominosa no coração de Juiuanzan tornou-se ainda mais evidente. Caminho ultrassom. Disse. Qual a situação na cidade imperial? Com vergonha, baixou a cabeça. Eu falhei na tarefa encomendada por Sua Majestade. A cidade imperial caiu completamente nas mãos dos rebeldes. O príncipe herdeiro e seus mais próximos escreveram. Ficaram todos nas mãos dos rebeldes. Sim. O 12º príncipe Jubai liderava suas tropas. O 12º príncipe Jubai liderava suas tropas de uma maneira. Dezenas de milhares de soldados atacaram fortemente a cidade imperial. Liderei as tropas restantes da divisão da cidade imperial para atacar a cidade. No entanto, os rebeldes tinham dezenas de milhares escondidos fora da cidade. Rodeado pelos rebeldes, não pude resistir a seus 100.000 soldados. Su pude me render aos rebeldes. Su assim consegui sobreviver por pura sorte. Pude retornar e informar a Sua Majestade sobre isso. Esta manhã, Sua Alteza o 12º mandou os funcionários civis e militares entrarem no Salão Dourado. No grande salão, o eunuco leu o edito falso. Dizia-se que Sua Majestade cedia o trono. Ouvindo as palavras de Sanhu, o rosto de Juiuanzan mudou drasticamente. Seus olhos estavam cheios de incredulidade. Este assunto era claramente uma armadilha para atrair esses rebeldes. Acontece que realmente conseguiram. Quanto mais pensava nisso, mais irritado ficava Juiuanzan. Filho desobediente! Como se atreve este filho desobediente? Como se atreve a se rebelar contra nós? Ao ver que Juiuanzan estava prestes a se lanar para fora, Eragaú J sabia o que ele estava pensando. De repente, lanou-se para frente e abraou fortemente Juiuanzan. Sua Majestade, não faça isso. Este assunto não pode ser tratado com impulsividade. A cidade imperial caiu completamente nas mãos do 12º príncipe. Ir ao Palcio agora sem a proteol de um grande êxito, sem dívida, seria cair em uma armadilha. Sua Majestade 894. Eu imploro que mantenha calma e não se exponha ao perigo. Caso contrário, realmente não teremos nenhuma. Uma oportunidade de transformar a derrota em vitória. Ao disso, a cidade de Yingtian J caiu completamente sob o controle dos bandidos. Se algo acontecer, nenhum poder proteger Sua Majestade. Espero que Sua Majestade pense cuidadosamente. Não se pode embelezar Juiuanzan. Mas ele estava tão enfurecido que tremia completamente. Seus olhos estavam cheios de uma imensa intenção de matar. O que significa isso que Vok diz? O filho rebelde sabe que não estamos mortos. E ainda se atreve a dizer que não um filho? Filho maldito. Toshin uma criana que vende bundas. Por que não percebemos antes que esse filho maldito tinha MS em tênis? Se eu soubesse antes, deveria tê-lo encarcerado na cidade imperial. Não deveria ter permitido que ele fosse um feudo. Caso contrário, como poderia ter ocorrido essa calamidade hoje? Hoje definitivamente devemos interrogar esse filho maldito. Por que ele fez algo tão traiçoeiro contra nós? Onde nos lhe fizemos uma injustiça? Ele é tão enfurecido que parece que vai explodir. Todos os planos que fez resultaram ser um vestido de noiva para outros. O filho rebelde de uma pessoa, no passado, mostrou amizade fraternal, humildade e filialidade. Tudo resultou ser uma ilusão. Se as pessoas não precisassem deixar tropas para proteger os acessos perto da cidade de Yingtian, nem mesmo uma pequena quantidade de rebeldes poderia conseguir algo. Tanto por dentro como por fora, tinham sido feitos todos os preparativos. No entanto, os rebeldes ainda conseguiram sair com a deles. Ao pensar nisso, Juiuanzan, com uma expressão homicida, disse: Fora! Devemos confrontar esse filho rebelde cara a cara. Como poderia Eru deixar ir Juiuanzan? Sua Majestade, acalme sua ira. Sair não lhe servir de nada. Pel que considere o paz e a dinastia. Um cavaleiro não se coloca sob um muro perigoso. Juiuanzan, furioso ao extremo, respondeu com uma risada. Se esse filho rebelde realmente quisesse nos matar, também não teria coragem de fazê-lo na frente de todos os oficiais civis e militares. A menos que quisesse deixar um legado de infâmia nos livros de história. Eru sentiu um estremecimento em seu coração. Sua voz tremia ligeiramente. Sua Majestade, Vok se esqueceu? Nos olhos dos oficiais civis e militares, Vok J faleceu. O que os cidadãos do mundo podem saber? Todos acreditam que Sua Majestade J morreu. Se o 12º príncipe realmente descer 7 SS, ninguém se atreve a questionar este assunto, um poder que comove o coração. O 12º príncipe conseguiu se disparar e aguentar durante tantos anos.
suficiente para ver a dureza de seu carter. Sua Majestade, realmente Nol precisa se arriscar para provar. Enquanto Sua Majestade estiver aqui, então eu poderia mobilizar os êxitos de todo o grande Ming. Mas se Sua Majestade realmente falecer, nos perderemos nosso líder. Nesse momento, temo que realmente se cumprir o desejo do 12º príncipe. Ouvindo os sinceros conselhos de Eragaú, Zhu Yuanzhanol conseguiu se acalmar novamente. Tam compreende em seu coração. O que os dois tigres dizem tem razão. Em anos passados, o imperador Taizong da grande dinastia Tang, Li Shimin, matou a sus dos irmãos. Ao disso, prendeu seu pai, Li Yuan. Ao disso, prendeu seu pai, Li Yuan. Se eu soubesse que esse desonesto era tão audacioso e tinha MS em tênis, devemos informar ao Biao sobre este plano de fingir a morte, para que ele tão possa estar preparado a tempo. Quem poderia imaginar que esse desonesto, Zhu Bai, conspiraria? Dizer isso tão não seria apropriado. Biao sempre foi bondoso desde pequeno. Se realmente o informamos sobre o plano, temo que Nol tenha coração para fazê-lo. Preciso lidar com este rei selvagem com cuidado. Este vilão só pode ser tratado por nós mesmos, o mais apropriado. Pensando nisso, Zhu Yuanzhanol de evitar suspirar. O filho rebelde alterou nosso testamento. Ascendeu ao trono com um edito fraudulento. Vamos ficar de braços cruzados? Permitir que ele se sente nessa posição? Como podemos suportar isso? Ainda não estamos mortos. Este reino de Ming não é algo que ele possa controlar. Ele também não tem essa qualificação. A única pessoa que determinamos apenas o jovem Biao. Eru começou a aconselhar. Sua Majestade, enquanto pudermos derrotar os rebeldes, então poderemos recuperar o trono sem problemas. Quando o grande êxito estiver às portas da cidade, posso buscar oportunidades para resgatar Sua Alteza o Príncipe. Antes disso, não devemos agir impulsivamente. Caso contrário, a situação do príncipe ser muito perigosa. Ao cair essas palavras, a expressão de Zhu Yuanzhan se tornou sombria. Ele se atreve. Se realmente se atreve a comparar Yields, não podemos permitir que ele faça isso. Quando o grande êxito sitiar a cidade imperial, não vamos parar a capturar este rebelde. Olhando para o rosto furioso de Zhu Yuanzhan, Eru não pôde evitar tremer. Sua Majestade, nas proximidades do governo de San Yingtian, também existem 5 êxitos sob o comando dos generais. Os 5 êxitos restantes somam cerca de 200.000 tropas. Eu fui capaz de entender basicamente as tropas do 12º príncipe. Mesmo que as tropas rendidas da divisão da cidade imperial se reorganizassem, no total, somam apenas cerca de 150.000. Em um confronto direto, definitivamente não são rivais para o escritório do comandante dos 5 êxitos. Ao disso, as defesas da cidade imperial eram fracas. Apenas se o escritório do comandante dos 5 êxitos puder entrar sem problemas na prefeitura de Yintian, então pode-se iniciar o cerco à cidade imperial. O 12º príncipe dificilmente poder entrar. Su poder se render e confessar diante de Sua Majestade. Nesse momento, Sua Majestade poder recuperar o poder, castigar severamente a Sua Alteza o 12º. Não se pode agir por um impulso momentâneo. Não façamos coisas impulsivas. Ao ouvir isso, Zhu Yuanzhan assentiu com o rosto sombrio. Reprimiu completamente esses pensamentos impulsivos em seu coração. A julgar pela situação atual, só resta esperar que as tropas do escritório do comandante dos 5 êxitos se reinam. Essa é o pão mais sensata. Mas Tam pensou que a situação de Zhu Biao não era clara. Zhu Yuanzhan desejava sair correndo imediatamente. Maldito filho desobediente. Ainda não estou morto. Ele se atreve a se rebelar contra nós. Sou o coração de um lobo. Em que falhamos com este filho rebelde? Vô que se atreve a agir com tal desenfreio? Maldita seja! Ah, se atreve a usurpar o trono. Este filho rebelde é pronto para imitar a Gao Hai. Quer se tornar o segundo de Ming, não? Eragaú, vê pessoalmente. Imediatamente reina todas as tropas disponíveis dentro e fora da capital, com os 4 êxitos do governo militar como base. Reina as foras para esmagar novamente a rebelião. As 4 foras se reinem com mais de 200.000 tropas. Desta vez, a tribo deve fazer com que esse filho rebelde saiba. Que escolha mais estúpida Vok fez. Uma coisa mais. Imperativo garantir a segurança de Biao. Se esse filho rebelde cometer um ato de traição, ele quer ameaçar a vida de Biao. Não podem agir imprudentemente. Observando a figura de Eru se afastando rapidamente, Zhu Yuanzhan tem uma expressão um tanto conflitante. Não deveria haver nenhum problema, certo?
Dentro do Palsil do outro lado. Kitai e Fang Xiaoru e outros estão conspirando. Hoje vou modificar a vontade de Sua Majestade. Eu ascendi ao trono do Imperador. JH algum que trouxe essa notícia para eles. Ao disso, exigido que amanhã todos compareiam à corte. De Jubai simplesmente um auto-engano. Ele quer com isso calar o mundo? Eu não acredito que civis e militares na corte sejam leais a ele. Desde que algum esteja disposto a liderar. Sem dívida, podemos fazer com que esse traidor se sinta envergonhado. Mas, isso não poderia enfurecer completamente esse traidor? Ele não deveria. Jubai definitivamente não se atreveria a agir contra nós. Não se esquiam de que ele subiu ao trono por usurpação. Se ele continuar massacrando os ministros, o povo do mundo certamente o criticar severamente. Desde que trabalhemos juntos, com certeza poderemos enfrentar Jubai. Sua Majestade não cedeu o trono ao 12º príncipe se não fosse pelo nosso reconhecimento e apoio. Ele ainda não poderia se manter nessa posição. Ao disso, não representamos apenas a nós mesmos. Então representamos o apoio que temos. A menos que ele esteja completamente louco. Caso contrário, definitivamente não se atreveria a massacrar meus ministros. Um grupo de ministros próximos ao príncipe deste Palsil começou a concordar. Isso mesmo. Um traidor assim não merece de forma alguma o trono. Amanhã, nos levantaremos juntos. Vamos repreender com raiva esse traidor desleal e ingrato. Faremos com que ele saiba que não merece o trono de forma alguma. No dia seguinte, assim que me sentei no trono, ouvi o som de notificação do sistema. Parabéns, o anfitrião subiu ao trono com sucesso. Deu o primeiro passo em sua luta. Obter 1000 libras de sementes de batata. Todos os oficiais civis e militares se posicionaram corretamente. Os nobres de Huaixi, como Lan Yu e Feng Seng, todos tinham um grande sorriso em seus rostos. A usurpação do 12º príncipe não é nada mal. Também pode-se considerar que ele contribuiu para a dinastia. Aqueles burocratas velhos e fedorentos, como podem lutar contra nós? Não tê-los eliminado a bondade do 12º príncipe. Traidor rebelde. Que direito eles têm de ser imperador? E os burocratas amaldiçoavam em seu coração. Eles carregavam seu descontentamento escrito no rosto. Um a um me olhavam conferir enquanto eu estava no trono. Observei tudo isso com atenol. Soltei uma risada fria. Esses burocratas parecem realmente querer ir contra mim. Olhando para sua ira, parecia que desejavam me expulsar imediatamente do trono. Reprimi meus pensamentos confusos. Pensamentos. Falei com indiferença. Todos vox. Teme algo a objetar? Kitai e outros se levantaram ansiosos para gritar com raiva. Jubai. Vok um rebelde sem escrúpulos. Que cara tenho eu para ocupar o trono? Vok não tem direito algum de ser este imperador. Se não tem virtudes, não teme as risadas do mundo? Não deveria devolver o trono ao príncipe imediatamente? Mal o imperador faleceu, Vok J usurpando o poder. Também alteraram a fotografia póstuma que deixou Sua Majestade. Vox realmente acham que podem enganar toda a humanidade assim? Estão imitando as ais de um imperador que levou seu Pazarruna? Não temem deixar uma M reputaal para a eternidade? H pessoas como Kitai liderando isso. E mais de 10 funcionários literrios saram com rostos cheios de ira. Vok um traidor. Que qualidades Vok tem para ser imperador quando não tem um nome reto e não fala com honestidade? Liberem rapidamente o príncipe herdeiro. Se Vok se arrepender agora, talvez Vok consiga evitar a morte. Afaste-se desse cargo. Isso não é algo que um incapaz como Vok possa cobiar. Um simples menino. Vok tem o direito de conspirar contra o Estado? Ao ver os ministros saindo em fila para me repreender, não pude evitar rir internamente. Muito bem. Quem Vox acham que sou esse grupo de confucionistas corruptos? Jubial? Reprimindo meus pensamentos internos. Falei em um tom frio. H algum outro ministro? Quem acha que não sou digno desse cargo? Que se atreva a sair. Lan Yu e os nobres de Huaixi pareciam emocionados. Esses confucionistas fedorentos e corruptos realmente não sabem o que fazem. Eles não acham que o 12º príncipe, igualmente benevolente, certo? Eles costumavam se apoiar na presença do príncipe herdeiro e dos altos mandos. Eles nos olhavam com desprezo e desdém. Agora que os dias e as noites mudaram, chegou o momento de vingarmos nossas ngoas. Em todo o grande salão reinava um silêncio absoluto. Muitos ministros podiam sentir a intenção assassina em minhas palavras. Não se atreva a agir precipitadamente. Depois de muito tempo, alguns ministros saíram da fila. Seus rostos mostravam desdém. 12º príncipe,
Vok agiu em desobediência usurpando o trono. Naturalmente, não estamos dispostos a aceitar isso desde tempos antigos, o filho mais velho mais respeitado. O escolhido por Sua Majestade para sucedê-lo como príncipe herdeiro. Quais credenciais Vok tem para subir ao trono? Vok faz isso enquanto o corpo de Sua Majestade ainda não esfriou, ter o que merece. As ais do segundo imperador Qin levaram a dinastia Qin a rumo em pouco tempo. Vok Tam quer se tornar um rei deposto? Ao ouvir os insultos de Vrios, meu olhar se tornou gradualmente frio. Esperei especialmente muito tempo, e apenas alguns ministros apareceram. Parece que não há mais ninguém que tenha se apresentado. J. Que Vrios de Vox, amados ministros, duvidam que o edito seja falso. Então eu os enviarei para baixo. Um de Vox poder perguntar pessoalmente ao pai imperial se este edito verdadeiro ou falso. Se houver um resultado, não se esqueça de enviar um sonho aos oficiais. Assim também todos os funcionários saberão. Vejam se realmente sou o chamado traidor. Todos os funcionários que não se apresentaram ficaram atinitos. Estou loucos, enlouquecendo a todos. Como se atreve a dar essa ordem? As pessoas que se apresentaram depois são todos ministros veteranos. Não temem que dar uma ordem é para matá-los. Não lhe preocupa causar caos no tribunal? Nos rostos de Lan Yu, Fui ou de os outros havia uma expressão de mero espectador curioso. O do cimo precipitou direto. Realmente quer matar a todos estes funcionários corruptos? O superior tão forte e decidido. Qualquer um que desafie ofenda encontrar as consequências. Todos não poderão escapar da morte. Todos os funcionários civis não estão dispostos a ficar de braços cruzados. Imediatamente se aproximaram irritados e gritaram: Vok, traidor! Vok sabe o que és fazendo? Leve-nos a ver o imperador falecido. Como Vok se atreve a fazer isso? Traidor, mal assumiste o poder e atacas a nós. Não temem deixar uma M reputal por toda a eternidade? Se Vok realmente fizer isso, sem dívida Vok ter consequências no futuro. Ao ouvir isso, soltei uma risada fria e disse: Onde estão os divinos guardiões? Rido, captura todos esses rebeldes. Eles estão tão ansiosos para ver o pai do imperador. Então os complais. Não há necessidade de ir para a prisão. Exercitá-los aqui mesmo. Este lugar não é longe da capela do imperador. Então lhes economizaram caminho. Eu trago saliva. A mão que segura a espada tremia levemente. Ele pensou: se Vok não fizer isso Vok mesmo. Se o mesmo tão não age. Temia que Sua Alteza do cimo manipulasse Tam. Pensando nisso, os dois tigres desembainharam suas longas espadas imediatamente. Sukinol deu um passo à frente de imediato. Em vez disso, suas expresses estavam cheias de confusão e de vida. Ao ver os dois tigres hesitar continuamente, uma chispa de frieza passou pelos meus olhos. Vok não deseja obedecer às minhas ordens? Ou que não posso ordenar a guarda de trajes de brocado? Os dois tigres tremeram mais uma vez. Apertou os dentes e levantou sua longa espada, apontando diretamente para Kitai e os demais. Onde és a guarda de trajes de brocado? Manter a sala dourada. Não devemos deixar escapar um traidor. Obedecido à ordem de Sua Majestade Y eliminada a estes rebeldes de imediato. Todos esses funcionários estavam tremendo e suas pernas fraquejavam. Descarados! O que Vox querem fazer? Não vos retirareis rapidamente? Não podeis nos matar. Se nos matas, quem te ajudará a governar o mundo? Jilbai, vou com um louco. E Ikitai ficou surpreso. Sou membro da família que. Como se atrevem a matar-me? Sou um funcionário importante da corte. Quando o príncipe herdeiro assumir o trono, todos os tedes tendem que acompanhar-me em la tumba. A faca longa e afiada que Eru tinha na mão se levantou em alto. No momento seguinte, caiu de repente. O sol se tingiu instantaneamente de vermelho. És louco. Por que se atreve a nos matar? Jilbai, seu traidor. Tal assassinato indiscriminado de inocentes, mais cedo ou mais tarde, traz sua própria condenação. Vou com um louco. Quando hesito-me de sitiar a cidade imperial, não há de vida de que vou morrer. Os restantes príncipes e funcionários começaram a insultar. Um tremor repentino percorreu seu coração. Sem dizer uma palavra, virou-se e correu para fora do grande salão. Um grupo que J estava preparado. Os guardas em ricos trajes imediatamente se lanaram para a frente. Sem dívida, a longa espada em suas mãos se dirigiu para. Um a um, os funcionários foram decapitados. Em todos foram assassinados sem piedade. Um intenso odor a sangue preenchia o grande salão. Olhando para os funcionários com expresses aturdidas. E o ambiente no palcio dourado.
Estou muito satisfeito. Acabou o ruído incessante desses funcionários ao meu redor. Na verdade, tornou-se muito mais tranquilo. Arrastem todos os corpos de estes rebeldes fora. Simplesmente coloque-o em frente à capela do Imperador Pai. Lembre-se de que o sangue em seus corpos não deve ser limpo. Quem mais tem dívidas? Que se levante sem medo. Não me importa enviar mais gente para acompanhar meu pai em seu caminho para o submundo. Portanto, podem falar livremente. Que todos os que tiverem objetos a minha ascensão ao trono se levantem 1266. Quem acredita que eu não merei o trono e deveria cedê-lo ao meu irmão mais velho? Que todos se levantem. Os funcionários começaram a falar. Não temos nada a informar. Sua Majestade ao ascender ao trono uma boa notícia para nossa grande Ming. Não temos assuntos a apresentar. Parabenizamos Sua Majestade pelo seu ascenso ao trono. Eu, como se dito, acredito que a grande dinastia Ming sem dúvida se fortalecer sob seu comando, e se tornar ainda mais forte sob sua administração. Sua Majestade, seu poder ainda mais formidável do que o do imperador anterior. Uma grande fortuna para nós, os oficiais. Lan Yu e outros nobres de Huaixi também recuperaram a compostura. Sua Majestade muitos viu. Esses eruditos corruptos só sabem se gabar de sua eloquência. Nenhuma contribuiu ao paz. Sua Majestade deveria ter ordenado que, no momento em que a cidade imperial foi rompida, todos eles fossem executados. Ao ver que todos assentiam, assenti com satisfação. Dado que Vox, ministros, não teme nada a informar. Agora anuncio um assunto. Desde que meu pai ascendeu ao trono, a grande dinastia Ming tem emitido notas avaliadas. Essa medida levou a que as notas circulassem em grande quantidade no mercado. No entanto, a maioria das notas é nas mãos de comerciantes, enquanto os cidadãos comuns temem muito pouco. A alcia de restris sobre as notas as torna simples pedaços de papel. E, ao disso, a emissão excessiva provocou que seu valor despencasse. Portanto, decidi abolir as notas de valor a partir de hoje. Não sei o que Vox acham, meus estimados ministros. Muitos dos ministros no Palcio mostraram surpresa. As notas não estão apenas relacionadas com a comunidade. Também tem conexão com eles. Se a imagem for eliminada, não perderiam muitos benefícios? Observei suas expresses com atenol. Disse em voz fria. Não passar muito tempo antes que as notas se tornem um monte de papel. Seu dano à grande Ming realmente enorme. És relacionado com a credibilidade do governo. Sempre que um dos dois tiver um problema, para o povo da dinastia Ming, um desastre inevitável. E com a quantidade atual de notas impressas, não vai demorar muito para que a nota se torne um monte de papel lixo. O governo não poder implementar novas políticas. O povo também não estar disposto a aceitá-las. Portanto, as notas devem ser abolidas. Se pensar nessas notas muito problemático porque o velho Ju imprimiu tantas notas sem razão, que eles estão com medo de mendigar. Ser que imprimem dinheiro para brincar? Acalme esses pensamentos desordenados. Peguei o pincel e comecei a redigir o edito. Ao ver que eu ia estampar o grande selo, algum imediatamente não conseguiu ficar parado. Majestade! Não um pouco inadequado? Este assunto deve ser tratado com cautela. As notas estão relacionadas ao sistema do grande Ming, desde os comerciantes mais altos, aos cidadãos e os agricultores comuns. Todos usam principalmente notas para suas transais. Se um edito anular as notas, o mais leve seria um levante popular, e o mais grave seria que o caos retornasse ao mundo. A estabilidade do país poderia estar em perigo. Espero que Sua Majestade considere cuidadosamente. Caso contrário, o caos mundial é à espreita. Meu rosto estava cheio de zombaria. Mais do que um levante popular, as notas nas mãos dos cidadãos, se somadas, provavelmente, não alcançariam a quantidade de notas que Vox tem. Não tanto um motim popular. Eu vejo que aqueles que claramente querem se rebelar só o Vox. Se eu, o imperador, devo abolir o bilhete de tesouraria, o que Vox fariam então? Em um instante, todos os oficiais mudaram de cor. Seria necessário fazer com que renunciassem aos enormes benefícios que trazem os bilhetes. Isso absolutamente impossível. De qualquer forma, este assunto envolve tantos ministros. Acaso Jubo poderia ordenar matar a todos? Sua Majestade. Vox se perguntam se tem algum remorso. Sulo de conselhos tendo em conta a situação geral. Por que Sua Majestade nos interroga com acusais infundadas? Sua Majestade ignora a vida e a morte do povo. Não importa o que digam os ministros. És decidido a se tornar um solitário?
Atos de Velcia. Em que se diferencia Zhou da dinastia Shan? Sua Majestade nem sequer ouve os apelos dos ministros. Realmente quer se tornar esse rei que perde seu reino? Acaso Sua Majestade quer se tornar nesse ineficaz Qin Ershi? Eu rio friamente. Pazu intenso desejo de matar por seus olhos. És bem. Que coisa tão infundada. Os guardas em roupas de brocado avanam todos juntos? O que vocês fazendo aparado? J que dizem que estou em algo infundado. Em algo infundado. Então deixemos eles saberem. O que realmente o infundado? Desta vez não é necessário que os dois tigres ordenem. Não se aproximam todos os Jin e Wei, com espadas longas e mols, cortaram de maneira rida e precisa. Um grande número de corpos caíram de imediato ao suelo. Nesse momento, Fan Xiaoru se levantou. Vok, imperador tolo e traidor. Como Vok se atreve a agir dessa maneira? Sem razão alguma, matas a quase todos os ministros. Com parvel aos antigos Xia Ji e Shanzhou. Que direito Vok tem para se sentar no trono? Um assassinato tão brutal. Vok não teme a condena divina? Lan Yu e os demais estavam um pouco atinitos. Não esperava que algum se levantasse para protestar em uma situação assim. Realmente só um grupo de tolos corruptos. Na minha opinião, deveremos exterminar todos os funcionários dos partidos de Jiangsu e Zhejiang. Talvez no grande salão Tan se possa ter um ambiente mais tranquilo. Evitemos viver na mediocridade o dia todo. Os quais não param de latir, coral. Fan Xiaoru estava dilacerado pela dor. Mais uma vez, uma onda de insultos se desatou. Algum como Sua Alteza definitivamente não merece ser um monarca. Com tais comportamentos, que direito Vok tem de ocupar um cargo de poder? Se agora entregasse o trono ao príncipe, talvez nos livros de história Vok pudesse evitar um pouco de infâmia. Não seja mais teimoso, ou apenas machucar os outros e a si mesmo. Lan Yu e os demais não o duvidaram. Um após o outro, começaram a insultar com feria. Fan Xiaoru, que grande ousadia Vok tem, idiota corrupto. Que direito Vok tem, sendo apenas um censor, para falar assim de Sua Majestade? Vok realmente um tolo extremamente burro. Nem sequer olhas que tipo de pessoa é esse. No teme ser executado por Sua Majestade se dizes. Vok vai envolver seus 9 clós? Vok não se ajoelha rido e se desculpa diante de Sua Majestade? Fan Xiaoru, com uma expressão digna e decidida, gritou em voz alta. Extermina a los 9 clãs. Que se exterminas a mis 10 clãs? O que eu tenho a temer? Mesmo que eu tenha que morrer. Ei, velho, definitivamente não sou como Vox. Um que para sobreviver miseravelmente não tem dignidade alguma. Sorri friamente e falei. Cu de matar a 10 clãs? Dado que Vok tem demandas. Então cumprirei seu desejo hoje. Exterminar tus 10 clãs. Lan Yu e outros nobres de Waishi mostraram expresses de surpresa. Exterminar a los 9 clãs e inclui a los parientes ms lejanos. Todos os parentes que não podem ser contados. E o que significa exterminar 10 clãs? Fan Xiaoru riu ao cu. Vou com ladrão e, de fato, um tirano. E ao disso, vou com um rei que perdeu seu paz. Na minha opinião, ao rei Zhou de Shan não tão cruel quanto Vok. Não sendo um filho, Vok ingrato. Não sendo um irmão, Vok injusto. Sendo um governante, não ouves os conselhos dos teus ministros, e em vez disso, matas. A funcionários da corte indiscriminadamente. Que importa se eu morrer? Vou com um desleal que conspira e usurpa. À primeira hora, o cu enviar seu castigo. Solo morir de uma maneira ms tergica que eu. Olhei para Fan Xiaoru com uma careta de desprezo no meu rosto. O que há para temer? Guardas. Transmita meu edito. Todos os que têm amizade com Fan Xiaoru. O que sente seu coração? Aqueles que foram recomendados para o serviço civil. Os que foram promovidos por ele. Todos serão despojados de seus bens. Todos ser capturados y executados de imediato. Lan Yu e outros nobres de Waishi não puderam evitar engolir em seco. As que esto é o que significa exterminar a 10 clãs. Sua Majestade, realmente formidável. Pode-se pensar em um todo assim. Um todo tão extremo. Este um todo. Sua Majestade, a majestade do Kunal deve ser ofendida. Ainda mais feroz do que ascender ao poder. De agora em diante, Vok e eu, irmãos, devemos agir com cautela. Não foi dada a oportunidade a outros funcionários de aconselhar. De ordens em voz baixa e fria. A guarda de vestiduras ricamente bordadas. Rido, capturem a Fan Xiaoru y a todos seus seguidores. Não é necessário esperar a execução em Otou. Não és Fan Xiaoru ansioso para partir? Então,
primeiro enviemos a sua família para baixo. A guarda de traje de brocado dirigiu-se imediatamente à casa de Fang. Nenhum dos 10 Claws pode faltar. Todos serão levados diante da porta do Palcio para serem executados no ato. Depois da morte de Fang Xiaoru, seu corpo ser bem preparado. Ser colgado com cuerdas frente à la puerta do palácio. Quero que o mundo inteiro veja bem. Quero que saibam qual o destino de quem desafia a minha autoridade. Sabendo que sem dívida és condenado à morte. Fang Xiaoru continua desabafando sua ira interna. Loco. Gilbai, vou com um louco de cabo a rabo. Segues fazendo tais atrocidades desde o trono. A dinastia Ming cair mais cedo ou mais tarde. Eu simplesmente morri primeiro. Eu, no fundo da terra, observarei com os olhos bem abertos. Ver como Vok desata o caos na dinastia Ming. Finalmente morreu uma M-morte. Fang Xiaoru foi capturado. Os demais funcionários civis ainda gritam para ele. Fang Xiaoru, Fang Xiaoxin. Realmente me arrependo de ter te conhecido. Se Vok busca a morte, por que tem que nos arrastar? Não vou deixar Vok ir nem mesmo para o submundo. Quando o barulho parou, sorri levemente. Olhei para todos com um sorriso muito anvel. Queridos ministros, não sei se há algo mais a informar. Em um instante, todos os ministros balanaram a cabeça, respondendo a Sua Majestade. Nos não temos nada a informar. Sua Majestade espia e poderosa. Este bilhete tem sido um problema acumulado por anos. Deveria ter sido ordenada sua abolição há muito tempo. Se continuar a ser emitido este bilhete, se permitir sua continua emissão, certamente haver problemas. Sua Majestade, sua visão clara como fogo, nos o admiramos. A reunião matutina se dispersou. Depois que o salão ficou vazio, tirei uma batata do espal do sistema para examiná-la. Estas batatas precisam ser plantadas algumas vezes para se tornarem sementes. Nesse momento, poder ser encarregado algum para comear realizar um plantio em grande escala perto do Tianfu. E algo ancião entrou no grande salão, olhando com curiosidade o que tinha nas mãos. O que isso? Parece muito estranho, esta coisa se chama batata. Uma comida especial. Um acre de terra pode produzir vários milhares de quilos de grão. Pode ser usado diretamente como alimento principal. Se pudéssemos cultivá-lo em todos os lugares da grande Ming, depois, o povo de Ming nunca mais sofrer de fomes. Dizendo isso, um sorriso incontrovertível apareceu no meu rosto. Pode-se dizer que enquanto se cultivarem batatas por toda Ming, não importa que haja massacrado a tantos ministros, incluso se mato a MS, as pessoas do mundo lembrarão o qual bom este imperador. Depois que o imperador Taizong Lixin prendeu seu pai e matou seu irmão, também foi perseguido por milhares. Em última instância, deve-se à sua alta habilidade política. Iniciou o chamado governo de Zhenguan. Depois de apresentar algo ancião, continuou dando ordens. Vok mesmo deve se encarregar disso. Não busque confidentes para plantar em segredo. Este assunto de vital importância para nossa dinastia Ming. Não deve haver nenhum erro. Nos olhos de algo ancião sua havia espanto. No mundo existem objetos tão especiais. Sua Majestade realmente foi favorecida pelo Ku. Acabou de assumir o trono e J tem isso. Um feito que brilhar por escuros. Se este assunto pode ser completado, Sua Majestade certamente ser elogiada por gerais. Ninguém se atreverá a dizer que sua posição é indevida. E algo ancião pensou em assuntos sérios. Rapidamente falou com seriedade. Sua Majestade, anteriormente, Vok me ordenou reunir as tropas no feudo. Mobilizei urgentemente 800 li. As tropas marcharam dia e noite em direção à capital Yingtian. Hoje chegou uma carta por pombo mensageiro. Dizem que isso necessaria um dia num chimo. As tropas podem chegar todas perto de Yingtian. Depois de ouvir o relatório de Yao Guangxiao, senti-me aliviado. Não se deixe enganar pela grande quantidade de tropas disponíveis agora. Mas 100.000 tropas são completamente insuficientes para toda Yingtian. Totalmente insuficiente para a situação do governo. E agora o grande êxito chegou. Esta situação ser resolvida facilmente. Suprimi os pensamentos caóticos em minha mente. Abri a boca e dei a ordem. O grande êxito chega de longe. Vok deve enviar algum imediatamente para apoiar o grande êxito. Tudo deve estar preparado adequadamente. Ao disso, Vok não deve alterar as tropas do governo militar dos 5 êxitos. Assim que o grande êxito descansar um pouco, imediatamente, enviaremos 70.000 soldados de entre eles. Eles atuarão em conjunto com os 100.000 soldados na cidade imperial.
Juntos, os TRS grupos reprimirão rapidamente o êxito da oficina militar dos 5 êxitos. Neste momento, o êxito da oficina militar dos 5 êxitos. Nol deve ter se reunido em um lugar ainda. Nol difícil desmantelar os 170.000 soldados um por um. E algo ancial assentiu e aceitou a ordem. Sua Majestade, não se preocupe. Temos nos preparado para este dia durante tanto tempo. As tropas restantes do escritório militar dos 5 êxitos não são dignas de Menol. Em outro lugar, os 2 tigres que saíram do Palcio. Neste momento, seu estado de espírito era extremamente complexo. A brutalidade que Sua Alteza o Dudcimo mostrou hoje, algo sem precedentes. Ao disso, estabeleceu o precedente de exterminar 10 clãs. Ao entrar, sem esperar que os 2 tigres fizessem a reversia, Zhu Yuanzhan perguntou com grande urgência: o que H? Pode haver algum grande acontecimento na corte hoje? Ele revelou algo àquele filho rebelde de Zhu Bai? Ele, Biao. Os 2 tigres apertaram os dentes e relataram: Sua Majestade, não ouvi nenhuma notícia sobre a segurança de Sua Alteza, o Príncipe. A guarda de roupas brocadas ainda não foi confiada pelo Dudcimo Príncipe. Portanto, não me atrevo a agir imprudentemente, para não prejudicar Sua Alteza Real o Príncipe herdeiro. Mas aqueles subordinados do Palcio Leste ainda estão vivos. Sua Alteza, o Príncipe, não deve estar em perigo por agora. Suque. Apenas a reunião de hoje. O Dudcimo Príncipe ordenou várias vezes a execução de ministros. Todos os leais ao Príncipe foram executados. Os funcionários civis, não importa se têm apoios, foram todos assassinados no Salão do Trono. Morreram dezenas de pessoas. Fang Xiaoru irritou o Dudcimo Príncipe. Foi dada a ordem de exterminar 10 clãs. Junto com seus colegas de classe e amigos, foram todos assassinados. Seus corpos ainda estavam pendurados fora da cidade imperial, para advertir a todos os oficiais. Acabou de falar. Os olhos de Zhu Yuanzhan, como os de um tigre, irradiavam frieza. Ele estava tão enfurecido que seu corpo tremia. Não imaginou que Zhu Bo, esse filho desobediente, seria tão brutal. Um assassinato indiscriminado de ministros. Este filho desobediente quer destruir o que construímos com tanto esforo? Ser que a grande Ming, que mal se levantou, vai desaparecer tão rido? Este filho desobediente é louco? Como ele se atreve a agir dessa maneira? Como possível que tenhamos um filho tão inútil? Ele pensa que pode garantir o trono apenas com assassinatos? Existe algum funcionário civil que não tenha uma poderosa família aristocrática por TRS dele? Ele acha que pode intimidar todas as casas nobres? Ele acha que pode submeter todas as famílias nobres? Olhando para Zhu Yuanzhan, que estava furioso, ele hesitou por um momento, mas continuou falando. Ao disso, o Dudcimo Príncipe Tang deu ordens hoje. Os bilhetes de banco estabelecidos por Sua Majestade foram abolidos. Foram degradados a papel lixo. Zhu Yuanzhan ficou ainda mais enfurecido imediatamente. Ele é louco. Este filho rebelde. Nem mesmo tem medo de descartar as notas que deixamos. Não pode. Definitivamente não podemos permitir que este filho rebelde continue assim. Caso contrário, a dinastia Ming realmente poderia cair em TRS gerais. Ainda não acreditamos que este filho rebelde se atreva a patricidar. Eru rapidamente se adiantou para dê-lo. Sua Majestade, pense com cuidado. Eu continuo dizendo a mesma coisa. Agora a cidade imperial e Intiajota estão completamente sob o controle do Dudcimo Príncipe. Sua Majestade, não deve arriscar sua vida. Ao apostar na humanidade do Dudcimo Príncipe, Zhu Yuanzhan tinha um rosto que mudava de expressão. As palavras de Eru fazem sentido. Se fosse ele quem havia tomado o trono, também não o entregar facilmente, para reprimir pensamentos desordenados. Zhu Yuanzhan ordenou em voz fria. Por enquanto, deixemos que esse filho rebelde seja arrogante um pouco mais. Convoca imediatamente as tropas restantes do quartel-general das 5 foras. Devemos apresurar-nos a someter a este rebelde, para evitar que cause mais problemas. Esperemos a que a cidade imperial seja recapturada. Vou a romper-lhe as pernas com mis propias manos, para que nunca mais se atreva a cobiar esse cargo. A velocidade deve ser rida. Não quero esperar nem um dia a mais. Do contrário, esse maldito rebelde certamente tomar mais medidas. Aproveitando que agora és completamente concentrado nos assuntos do trono, vamos cortar imediatamente para submê-lo rapidamente. Do outro lado, no Palcio Leste, Zhu Biao me olhava com uma expressão excepcionalmente complexa. Irmão,
Embora Vokjota tenha tido sucesso ao ascender ao trono, mas Vok ainda pode se arrepender agora. Eu, como irmão, não o responsabilizarei. Vok ainda pode ser um príncipe despreocupado no futuro. Este imprio não é algo que Vok possa estabilizar. Os assuntos do trono são extremamente complexos. Não se o ser imperador. Se continuarmos assim, haver preocupais com a queda do PAS. Ao disso, Vok não pode ter chances de ganhar. Com o grande êxito que Vok tem em mãos, difícil competir. Os outros 4 êxitos do escritório dos 5 comandantes. Não pude evitar soltar uma risada sarcástica. Grande irmão. Não pensei que J seria este momento. Vok continua sendo tão ingnu. O escritório dos 5 comandantes efetivamente tem 4 êxitos a mais. Mas Ida? Vok não vai pensar que não estou preparado para isso, vai? Não se esqueça de que naquele momento Vok tinha grandes expectativas do Palacio Imperial. O grande êxito Tam tinha grandes esperanças. Mas mesmo assim, foi derrotado pela minha mão. Quanto ao que Vok diz sobre a queda da Grande Ming, se Vok me perguntar, se este belo paz da Grande Ming caça em suas mãos, isso sim seria verdadeira queda. Zhu Biao disse friamente. Zhu Bai Vok tol teimoso que não escuta conselhos. A queda da Grande Ming é a volta da esquina. Quando o grande êxito romper o Palacio Imperial e te capturar, certamente Vok se arrepender da escolha que fez hoje. Ao ouvir isso, sorrir levemente. Eu vou te mostrar algo. Como sou este imperador? Depois de tudo, Vok e eu somos irmãos. Então relaxe e observe no Palacio Oeste. Vamos ver como governo a Grande Ming. E como ajudar a Grande Ming a eliminar por completo seus mares. Então, naturalmente Vok saber quem realmente adequado para ser este imperador. Aplaudi. Entraram 4 ou 5 mdicos imperiais. Rodearam diretamente Zhu Biao. Revisando o estado de saúde de Zhu Biao. Vendo que os mdicos imperiais comearam a trato. Fiquei de lado com uma careta de desprezo no meu rosto. Depois de tudo, a morte de Zhu Biao não é longe. Necessário prevenir com antecedência. Zhu Biao benevolente. Estes anos tem tratado bem a si mesmo. A fraternidade ainda é presente, claro. O mais importante é a situação atual. Enquanto Zhu Biao ainda estiver vivo, esses funcionários literários definitivamente buscarão 1000 maneiras. Queria salvar Zhu Biao. Depois apoiá-lo para que acessasse o trono. Então, enquanto Zhu Biao estiver em minhas mãos, posso usá-lo como isca, para pegar esses funcionários mal intencionados. Um por um. Depois que a inspeol terminou, um dico real se aproximou de mim. Sua Majestade, és tudo confirmado? Os sintomas do príncipe são os de estar envenenado com algum tipo de veneno clínico. Esse veneno provavelmente é presente há muito tempo. J penetrou profundamente em seus órgãos internos e se escondeu. Não uma doença cerebral. Se tivesse sido detectado mais tarde, poderia não haver rendido e aos deuses teriam dificuldades para Saulo. Não me surpreende nem um pouco esse resultado. Zhu Biao originalmente morreu por uma doença cerebral causada pelo frio. Mas, afinal, era o príncipe herdeiro. Um homem nobre deve dominar as 6 artes. A pontaria e as habilidades marciais também não diminuíram. Como poderia simplesmente morrer pelo frio? 1726. Quando Zhu Biao estava inspecionando Shanxi, ele era acompanhado por alguns de seus mais próximos. Entre eles, Qitai vinha da família Qi de Jiangnan. Zhu Biao certamente não tinha muitas defesas contra esses próximos. Esses funcionários realmente não deveriam ser subestimados. O planejamento tem sido bastante bom. O velho Zhu tinha grandes esperanças em seu filho Alda. Uma vez que algo lhe acontecesse a Alda, sem dívida, eles se preocupariam com o novo imperador e a Posiol de Lan Yu e outros de Waishi. Os nobres estavam descontentes e a poderiam conspirar. Este um plano para matar 2 psaros com um tiro aproveitando a morte de Zhu Biao. Quiseram eliminar Lan Yu e outros que lhes desagradavam. Capturar de uma vez os nobres de Waishi. Uma vez que Zhu Yunwen, esse idiota, ocupe o trono, será ainda mais fácil persuadi-lo a enfraquecer os princípios das regiões. Uma vez que os princípios sejam enfraquecidos, esses funcionários agirão. Não terão que se preocupar com nenhuma ameaça. Temem que toda a corte da grande dinastia Ming fique completamente sob seu controle. Infelizmente, superestimaram o quociente de inteligência de Zhu Yunjian, este idiota. Se não fosse assim, o grande Império Ming realmente teria sido como eles desejavam. Primeiro foi Zhu Xionging. Também a Imperatriz Ma. Finalmente, o bom irmão. Esses funcionários literários da Facol dos Guerreiros realmente só um caso perdido. Realmente só impunes.
As pessoas mais próximas, um após o outro, morrem. Não esperava que algum tol cruel como o velho Ju enfrentasse esses. Os funcionários da Facol dos Guerreiros também podem escolher a conciliaol. Não de estranhar que na história, o velho Ju, em sua velhice, se tornasse completamente sanguíneo. Isto não apenas para abrir o caminho para Ju Yunven, que é prestes a assumir o trono. Estima-se que também para assustar os tigres, para que essas faces de guerreiros não se atrevam a fazer loucuras. Um momento depois, um dico imperial deu um passo à frente novamente. Sua Majestade, este veneno se acumula ao longo dos anos. Ao disso, o corpo do antigo príncipe herdeiro J foi afetado por isso. Aerosol por veneno químico muito grave. Em um curto período de tempo, difícil eliminá-lo completamente. Com nossas capacidades, impossível conseguir isso. Atualmente, só posso escrever uma receita para cuidar de sua saúde, aliviar temporariamente a toxicidade deste veneno, para que não o continue atacando, para querer eliminá-lo completamente. Depende do destino e da sorte. Ouvindo o relatório do Undico Imperial, J estou completamente atinitos. Olhei ao meu lado para Jubial, que J estava completamente atinito. Eu entendi. Sem dívida prove dos clós dos literatos. O envenenamento sem dívida é nas mãos dos clós literários. Evidente que não toleram este herdeiro que o velho Ju cultivou. Querem substituí-lo por um tolo que seja mais fácil de controlar. Mas ao ver a expressão atinita deste bom irmão, claramente não posso acreditar nisso. Temerei que estejam aparecendo sintomas. Su pensarol que causado pelo cansaço físico. Su posso dizer que Jubial subestimou as ambições desses funcionários literários. Pense nisso. Mostrei uma expressão de interesse. Parece que se o pai imperador realmente entrega a dinastia Ming, o reino é em suas mãos. Isso que arruinaria completamente este legado. O ilustre príncipe governou por muitos anos. Foi envenenado sem nem saber. Vok diz, e se te deixassem subir ao poder? Vok realmente conseguir enfrentar esses indivíduos tão insidiosos? Vok teria que suportar esse peso. Vok uma pessoa de bom coração, isso verdade. Mas nem todos são tão bondosos como Vok. Na corte ainda mais assim. Vok não quer suas vidas. Mas há aqueles que, por interesse, buscam sua destruição e eu constantemente temo que, se realmente renunciar ao trono, Vok não conseguir manter esse posto por muito tempo. Nesse momento, este grande reino de mim mudar de mãos. Se realmente chegamos a esse ponto, Vok quem não tem cara para ver o imperador. Meu bom irmão. Nos ouvidos de Jubial, era como se um trovão tivesse estourado. Seu rosto estava cheio de incredulidade. Isso impossível. Tal coisa absolutamente impossível. Não acreditarei na sua versão da história. Esses mendicos da corte certamente estão sob suas ordens. Com isso, tentam me enganar. Eu, como príncipe, estive na corte gerenciando assuntos de Estado por muitos anos. Quem se atreve a me envenenar? Não tente me incitar com suas palavras aqui. Incita-o. Lancei um olhar para Jubial. Então não tinha vontade de prestar atenção. De qualquer forma, J lhe dei pistas suficientes. Se ainda não tem suspeitas ou precauções, só posso dizer que realmente não merece o trono. Disse que gentil. Mas na verdade J como esses eruditos que leram os bios, quase igual a esses eruditos estagnados. Como pode algum assim ser um rival para esses clós de funcionários? Aplacando meus pensamentos confusos, eu me voltei para o meu subordinado ao meu lado. Transmita meu decreto. Vamos investigar a fundo todos no partido literário da princesa. Sobre a questão da morte do príncipe Ju Xiongjin e da princesa Shan naqueles anos. Investiguem tudo em detalhe. Uma vez que a investigação esteja completa, quero revisar pessoalmente os documentos. Instrui o Alan e o Y fui ou de Y a outros a executar de imediato. Ao disso, ordeno a guarda de vestiduras ricamente bordadas que investigue o que ocorreu naqueles anos. A informal da pesquisa foi completamente transferida a 1836. Mansol do Duque de Lian. Laiu, depois de ouvir a ordem imperial, disse com os dentes cerrados. Eu dizia porque nossa sobrinha morreu de maneira tão inexplicável. Agora parece que definitivamente tem relação com esse grupo de velhos confusos. Também a morte de Yonjin. Definitivamente tão és relacionado com esses HD. Por ordem de Sua Majestade. Agora o momento de acertar contas com eles. Se eu não vier por esta vingana, acaso esses anos de Lan Yu não foram em vão? Então, Lan Yu ordenou a seus confidenciais que chamassem os outros nobres de Huaixi para sua mansão. Sua Majestade tem um decreto.
que investiguemos a fundo todas as pessoas no Palcio Leste. E também sobre a morte sem razão aparente da princesa consorte Chan Xionging naquele ano. O que vocês acham? Fui Old e os outros mudaram de expressão. Naquela vez, nos falamos sobre esse tema. Naquele momento, todos ramos os mais próximos do príncipe herdeiro. E ramos funcionários importantes do Palcio Leste. Mas depois da morte de Chan Xionging, os funcionários entraram no Palcio Leste sob a ordem do superior. Nossa relação com o príncipe Tang foi se distanciando gradualmente. Agora Sua Majestade deu a ordem. Isso significa que o que aconteceu naqueles anos realmente tem relação com aqueles? Necessário pensar nisso? Os nobres, estamos perdendo. Os mais contentes são aqueles. Se isso não tem relação com eles, eu nem acredito. Exatamente. Também vimos as ticas desses arrogantes e corruptos nesses anos. Eles usarão qualquer meio para nos reprimir. Eles são os que definitivamente estão conspirando contra a família Chan Yonjin. Ao disso, tinham um objetivo em mente naquele momento. Esse o espadachim da família Lu. Depois de uma conversa, Lan Yu e os outros não hesitaram absolutamente. Mobilizar todo o pessoal que tenho. Começaram a investigar o que aconteceu no Palcio Oeste naqueles anos. Do outro lado, os funcionários do ex-príncipe D que sobreviveram também se reuniram em uma mesma residência para conspirar. Jubai, este menino, acredita-se que controla tudo. Quer intimidar-nos com assassinatos sangrentos. Você realmente acredita que não temos como romper o impasse? Ao disso, Lan Yu e os demais nobres de Wai Shi, nenhum deles pode ser perdoado. Esses tipos são realmente audaciosos. Devemos exterminar todos eles e seus 9 clãs. Depois, eles escreveram uma carta e a entregaram a Eru. Eru franziu a testa involuntariamente depois de ler a carta. Essas pessoas não renunciaram às suas intenções malignas. Claramente querem se aproveitar da guarda de vestimenta dourada. Se confiamos facilmente no que dizem, muito provável que nos prejudique. Nesse momento, um membro da guarda de vestimenta dourada se aproximou rapidamente. Senhor, as 4 foras do Egito estão a caminho da residência da cidade de Yingtian. O que devemos fazer a seguir? No rosto de Eru foi aparecendo um sorriso. Amassou a carta que tinha na mão, fez uma bola e a jogou. Vox saiam da cidade comigo agora. Sempre que juntarmos todas as tropas do escritório do grande comandante, mesmo que ocorram outros imprevistos, podemos resolver isso rapidamente. Devemos sufocar a rebelião ZX lo antes possível. Empresa que restabelece a ordem. O grupo chegou rapidamente perto da porta da cidade, mas ao ver a cena em frente à porta, todos pararam apressadamente com expressão de surpresa. Para que Sua Alteza o Grande Príncipe move o Egito, todo o governo de Yintian é sob o controle dos rebeldes. Mesmo que a guarda seja trocada, não deveria precisar de tantas tropas. Aparentemente, este Egito é prestes a sair da cidade. Quando amanheceu, os alcanamos. Não atuemos imprudentemente agora. No dia seguinte pela manhã, Eru olhou para o grande Egito ao longe. Todos ficaram atínitos. Impossível! Como poderia acontecer algo assim? Sua Alteza do Cimo apenas um príncipe vassalo. Não pode ter a capacidade de manter quase 200.000 tropas. Por mais que acumule riquezas, manter dezenas de milhares de tropas privadas era demais. À frente, mais de 200.000 soldados. E algo ancião Nol percebeu que havia insetos espionando na escuridão. Depois de confirmar o número do Egito, seu rosto se relaxou um pouco de imediato. Com este Egito de mais de 200.000 sob controle, lidar com as tropas restantes do escritório de comando dos 5 Egitos, pode-se dizer que mais do que suficiente. Cuidado com o grande leão da Oian. Nossos espias chegaram com relatórios. As tropas do escritório de comando estão se aproximando do escritório de Yingtian. O grande Egito Nol dividiu diretamente suas foras para realizar a AO, mas avanou a uma distância próxima. Ao ouvir o relatório, e algo ancião Nol de evitar franzir a testa, transmitam a ordem. Marchar na máxima velocidade. Enviem espias para continuar coletando informais. Ao mesmo tempo, enviem uma equipe especial para eliminar todos os espias do escritório de comando dos 5 Egitos, que não consigam obter nenhuma informação. Neutralizem rapidamente todos esses defensores de Yingtian. A voz caiu, e algo ancião foi o primeiro a cavalgar para o leste. Os vrios generais ao lado Tang se lanaram sem hesitar. Em um instante, o imenso Egito se movia como uma onda. Começou a vanar para o leste. Ao ver esta cena, os 2 tigres ocultos na escuridão mudaram de expressão.
O incidente ocorreu de repente. Tambinol foi enviado aviso antecipado ao escritório dos 5 exitos. A sobra do escritório. O resto do exito do escritório dos 5 exitos. Muito abaixo das elites da cidade imperial. Originalmente havia mais de 200.000 para sitiar as 10 direis. A vantagem estava do nosso lado. E agora 200.000 contra 200.000 N. A vantagem desapareceu completamente. Os dois tigres apertaram os dentes e falaram. Nol. Nol, podemos ficar de braços cruzados. O exito do escritório dos 5 exitos é em problemas. Devemos nos antecipar a esses rebeldes. Devemos assumir o controle de todo o restante do exito do escritório dos 5 exitos. Não podemos permitir que o exito do escritório dos 5 exitos sofra qualquer falha. Vrios confidenciais se olharam entre si. Um deles sorriu amargamente e falou. Senhor, isso realmente chegará a tempo? As tropas do escritório do comandante das 5 foras J. Nol estão longe da cidade de Yingtian. Se os dois colidirem primeiro, receio que a guerra de Cós comece. Erlan falou em voz baixa. A situação atual. Não podemos nos render nem mesmo com uma pequena oportunidade. Se o êxito dos 5 comandos militares for realmente derrotado, o Império de Ming realmente cair nas mãos do 12º príncipe, Erlan e seu grupo Nol são numerosos. Logo perceberam as grandes tropas do escritório do comandante das 5 foras. Justo quando ele suspirou aliviado e pensou em se aproximar para assumir o controle, seus olhos de repente olharam para outra direol. Imediatamente se surpreendeu. Como possel? Por que os rebeldes chegaram tão rido? Não temos tempo nem mesmo para rodear? Sobre a Plancy, as enormes tropas rebeldes saíram a cavalo para a carga. Os gritos de batalha ressoaram no cu. A batalha chegou de forma inesperada. As tropas na vanguarda do escritório do comandante das 5 foras. Não havia nenhuma preparação. Uma grande quantidade de soldados iaque em um charco de sangue. E ao disso, esses rebeldes carregavam bastes negros nas mãos. As espadas e os bastes negros chocavam entre si. Não importa qual afiadas sejam as espadas, elas se quebram autóclas. Tire um momento. O êxito leal do governo desmoronou completamente. Eru nem conseguia dizer uma frase completa. Passou um bom tempo. Eru respirou profundamente. O grande êxito do governo J havia terminado. A julgar pela situação de batalha atual. No passar muito tempo antes de que se desmorone por completo. Finalmente, se renderão aos rebeldes. Aqueles que tentam se rebelar apoiando-se no êxito leal ao governo. J. Não teme nenhuma esperança. Embora estejam cheios de ressentimento, suposto aceitar a realidade presente. Mas não sabem como informar a Sua Majestade. Sua Alteza do Cimo escondeu este êxito muito profundo. Esta carta oculta. Provavelmente nem mesmo o êxito leal do governo conseguiria resistir. Vamos. Primeiro voltaremos ao escritório dos eventos celestiais. Podemos voltar e planejar com calma. Vamos ver se há alguma forma de contrabalanar o 12º príncipe. Do outro lado, um general com uma expressão alegre retornou montando seu cavalo, informando ao grande Leol sobre a situação. A formal do grande êxito do departamento de comandantes das 5 foras J foi rompida. Seu êxito na vanguarda caiu no caos. O ano novo é à porta. Nosso êxito tem um impulso avassalador. Completar seus EY apenas uma questão de tempo. E algo ancial falou em voz baixa. Transmita a ordem. Sua Majestade, sua ascensão ao trono desniu do cu. A divisão da cidade imperial se rendeu. No se executar a luz que se rindan deu departamento de comandantes de las 4 fuerzas. Aqueles que se resistam obstinadamente sem rendir-se sem dúvida morir. Se quiserem salvar suas vidas, devem se render imediatamente. Caso contrário, o pecado imperdoável. Não se deve pensar que não foi avisado. Enquanto a los generais que resistam, ser tratados severamente. As 9 gerais estarão implicadas. Quando chegou o grito de rendiol sem execuol, em um piscar de olhos, dezenas de milhares de tropas da frente deixaram cair suas armaduras. Agachado no chão, os rebeldes aumentaram seu número em mais 100.000 fora da cidade. Todos decidiram se render. No pequeno tio do outro lado, Julians observou a expressão dos TRS Tigres. Tem um mau pressentimento. Disse. O que és acontecendo? Os 2 tigres sentiram um calafrio no coração. Apertando os dentes, informou. Regressando, Sua Majestade. Fui imediatamente resgatar as 5 tropas. As 4 tropas do governo militar. Mas mesmo assim cheguei um passo tarde. A oficina dos 5 exitos estava em combate com os rebeldes.
As tropas da frente sofreram uma derrota esmagadora. Agora, temo que todo o Exito J foi derrotado. Os rebeldes aumentaram em 100.000 homens fora da cidade. O seu equipamento muito inferior ao dos rebeldes. Ao disso, os rebeldes têm cavalaria de elite que ataca. As tropas da frente das 5 comandâncias militares não conseguiram resistir nem meio minuto. Zhu Yuanzhan ficou atinito. Zhu Yuanzhan ficou atinito por um momento. Fui derrotado. Em seguida, sua expressão mudou drasticamente. Impossível. Como poderia acontecer algo assim? De onde esse filho rebelde tirou a capacidade de manter mais de 200.000 tropas? Como ele conseguiu esconder a essas tropas? Ele se atreve a fazer isso diante de nossos olhos. Como de ocultar tantos rebeldes? Acaso estamos cegos? Ou que todos os nossos homens da Jin Yi veem só os cegos? Por que ninguém encontrou vestígios deste rebelde? O rosto de Zhu Yuanzhan se tornou instantaneamente sombrio. Vok viu errado? Como podem os simples rebeldes estar tão bem armados? Há mais fortes que as elites da corte? Ou Vokas tentando nos enganar intencionalmente? Querendo que esse rebelde se sinta seguro? Querendo que isso aconteça? Eragaú, que conhece bem o carter de Zhu Yuanzhan, meio ajoelhado no chão sem hesitar. 2083. Sua Majestade. Não ousaria enganar Sua Majestade. A Jin Yi realmente não encontrou nada estranho nesses anos. Não sei de onde apareceram esses 100.000 rebeldes adicionais. Mas Sua Alteza o Dudcimo realmente tem sob seu comando uma elite de cavalaria de ferro. Caso contrário, o grande Exito do escritório dos 5 Exitos não teria sido derrotado facilmente. Quando voltei, o grande Exito J mostrava sinais de derrota. Uma vez que o Exito da frente seja derrotado, a rendiol do Exito canino sucer questão de tempo. Tudo isso eu vi com meus próprios olhos. Também há alguns poucos dos meus leais subordinados que me acompanham. Se Sua Majestade não acredita, 2095, posso fazer com que eles venham ver Sua Majestade e expliquem pessoalmente. O rosto de Zhu Yuanzhan se tornou ainda mais sombrio. Se os 2 tigres trarem, o pequeno Ptio certamente J teria sido cercado pelos rebeldes. Não. A esta altura, devemos sair e tomar controle da situação. Este maldito filho rebelde sempre foi brutal em seus todos. Agora ele derrotou todo o Exito do escritório dos 5 Exitos. Definitivamente aumentar sua confiança e ambição. Aceitável que a corte esteja em desordem. Se este filho rebelde pensa que a situação é sob controle, se atacar os Leres, então ser o fim. Vok deve se preparar para o MSN imediatamente. Vamos direto para a cidade imperial dar uma liol a este rebelde. De qualquer forma, Biao não pode sair mal. Ao ver que Zhu Yuanzhan se preparava para sair novamente, o corpo do tigre tremeu. Sua Majestade, deve pensar bem. Este assunto não pode ser apressado. Caso contrário, nós não poderemos salvar Sua Alteza Real o Príncipe Herdeiro. Como Tambvok estar em perigo? Neste momento, o Dudcimo Príncipe tem um grande poder. Com a natureza do Dudcimo Príncipe, certamente ele se tornará ainda mais desenfreado. Sair agora, neste momento. Não há diferença entre isso e suicidar-se. O Dudcimo Príncipe definitivamente não lhe devolver o trono. Não se pode fazer nada ao último momento, capaz de realizar atos tão perigosos. Mas isso um insulto. Essas palavras fizeram com que Zhu Yuanzhan ficasse ainda mais irritado. Estava tão irritado que seu corpo tremia. Acaso temos medo desse rebelde? Ser que ele realmente acredita que em todo o grande Ming não há ninguém que possa controlá-lo. Desgraado! Se tiene labilida, matar a seu padre. Vamos ver se ele realmente se atreve a fazer isso. Ao ver que não podia convencer Zhu Yuanzhan, 1 e 2 tigres abraram fortemente a coxa de Zhu Yuanzhan com ambas as mãos. Sua Majestade, casa no desesperada. Ao disso, há exitos em diversas regiões. Ao disso, os príncipes das diversas regiões também têm muitas tropas sob seu comando. Por exemplo, o príncipe Yan tem muitas tropas de fronteira sob seu comando. Uma vez que estejam preparados, ir a Pequim para apoiar o rei o mais rido possível. Nesse momento, Sua Majestade, vou poder intervir para tomar o controle da situação. No ser demasiado tarde para atacar a cidade de Yingtian, quando o Dudcimo Príncipe ordenou a execução de os funcionários, no Dudu em absoluto, um assassino impiedoso. Sua Majestade, não pode se arriscar de maneira nenhuma. Vok simplesmente não pensa em si mesmo. Então deve considerar mais o Príncipe. Se Vok morrer às mãos do Dudcimo Príncipe, então realmente não haver ninguém que possa salvar o Príncipe. Ouvindo os conselhos de Eru,
A feria de Zhu Yuanzhan se acalmou gradualmente. Ele havia designado os príncipes nas fronteiras de Ming naqueles anos. Não foi precisamente para enfrentar uma situação como esta algum dia? O príncipe Yan, Zhuji, foi designado para Beiping. Embora o príncipe feudal conte apenas com sua própria guarda pessoal, esta guarda também tem um limite de efetivos. Num Shimo, há apenas mais de 10.000 pessoas. Mas o poder do príncipe é imenso. Se realmente acontecer algo importante, ele pode impor, mobilizar todos os êxitos dentro de seus domínios. Apenas as foras de defesa em Beiping somam mais de 100.000. No total, reprimiu seus pensamentos desordenados. Zhu Yuanzhan falou com um sorriso frio. Este filho rebelde. Então deixemos que ele continue arrogante por um tempo. Vamos ver como ele se comportar quando o príncipe entrar na capital para o luto. Como Vok planeja terminar isso? Ele realmente acredita que com mais de 200.000 rebeldes, pode sentar-se no trono sem preocupar-se? E se atreve a se rebelar contra nós? Quando a rebelião for sufocada, devemos punir este desobediente de boa maneira. Caso contrário, ele realmente pensar que ninguém pode controlá-lo. Eragao respirou aliviado imediatamente. Se Sua Majestade realmente sair correndo, o Dudcimo Príncipe definitivamente far com que algum atue às suas costas, e mesmo, por seu carter, o condenar diretamente diante de Sua Majestade. Olhando para Zhu Yuanzhan, cuja ira ainda não havia se dissipado, Eru voltou a falar para aconselhar. Sua Majestade Sbia, quando os príncipes de todas as partes chegarem à capital, ser o final do reinado do 12º Príncipe. Uma vez que a rebelião seja completamente sufocada, Sua Majestade pode aparecer de maneira digna, junto a Mo e água, poder restaurar a ordem na caótica corte. Quanto ao presente, ainda melhor esperar com calma. Durante este tempo, não importa quanto se descontrole o 12º Príncipe, não deve agir impulsivamente. Caso contrário, seria considerado um sucesso na supressão da rebelião. Ainda assim, o mundo continuar em caos. Eragao tinha outra preocupação em sua mente. Era o temor de que os príncipes de todas as partes tivessem sucesso em sufocar a rebelião. Realmente o trono ser devolvido a Sua Alteza o Príncipe? A voz se apagou. A ira de Zhu Yuanzhan então desapareceu. Sentiu-se completamente em calma. Volte primeiro e siga as ordens desse rebelde. Não deixe que esse rebelde perceba nada estranho. Tente conquistar a confiança dela um chimo que puder. E depois, infiltra-se ao lado dele. Lembre-se, a guarda de vestiduras ricas deve estar firmemente em suas mãos. O trono que obteve por meios políticos. Não haja muitos funcionários de confiança ao seu redor. Dado que te permitiram continuar sendo o comandante da guarda de vestiduras ricas, não deveriam te substituir por enquanto. Quando os príncipes das regis atacarem a capital, mobilizar a guarda imperial de brocado para dar uma mão. Lembre-se de averiguar como é a situação de Biao agora. Se esse rebelde realmente quer se meter com Biao, devemos resgatar Biao a qualquer custo. Ao ver a figura de Eru se afastando, Zhu Yuanzhan tinha pensamentos complicados, tão misturados com a ira de não poder fazer nada sobre a situação. O rebelde filho se atreve a fazer tal coisa. Nós, com o corpo ainda quente, fazemos tais atos de grande desobediência. Vamos esperar o príncipe chegar à capital e veremos como Vok enfrenta isso. Uma vez que esta rebelião se acalme. Embora Vok seja nosso filho, nunca te perdoaremos. Porta da cidade da prefeitura de Yingtian. Yao Guangyin cavalgava à frente. Ele olhou ao seu lado e deu ordens ao comandante. Reina todas as tropas rendidas o mais rido possível. Este assunto não deve ter erros. Ao disso, disperse completamente as tropas rendidas. Se ocorrer uma revolta militar, primeiro, Vok J sabe as consequências. Em seguida, ele entrou na cidade imperial e se dirigiu diretamente ao grande salão. Sua Majestade, seu humilde servidor se sente afortunado por não ter desonrado a missão. As foras do Ministério da Guerra foram completamente derrotadas. As tropas rendidas restantes foram levadas para Yingtianfu. Para evitar que eles tenham pensamentos de rebelião, eu sugiro que se dissolvam completamente e se reorganizem. Ao disso, o Ministério da Guerra deve ser o guardião. A última fora de defesa da profecia de Yingtian. J que nos rendemos. Isso significa que não há mais nenhuma ameaça perto de Yingtian. Sua Majestade pode ficar tranquilo. Depois de ouvir o relatório de Yao Guangxiao, minha expressão era tranquila e não senti nenhuma surpresa. Desde o momento em que o grande êxito do feudo chegou a Yingtian, embora esta grande batalha ainda não o tenha comeado, J se decidiu vencedor.
As tropas ocultas dentro de Inchasu podem ser consideradas foras convencionais. Somente este êxito que permanece no feudo. O êxito meu verdadeiro apoio. Mais de 10.000 pessoas estão selecionadas de minhas tropas. Só os melhores selecionados das fileiras. Nosso cada um possui habilidades equestres excelentes, incluindo a armadura pesada dos cavalos, a armadura dos cavaleiros, e a mesmo todos estão equipados com álcool rugado. Suprimi diversos pensamentos. Abri a boca para falar. Vocês certo no que diz. O processo de incorporação das tropas rendidas deve ser acelerado. Fazendo contas do tempo. Os príncipes de Vrias Regis devem estar prestes a chegar à capital para o luto. Meus irmãos têm suas próprias terras em vários lugares. E cada um tem seu próprio êxito. Fazer com que se submetam de boa vontade. Não uma coisa fácil. No final, definitivamente ser necessário recorrer a todos duros. Para alcançar esse objetivo. Notifique isso. Reforce as foras de defesa da Corte Celestial recentemente. Ao mesmo tempo, envie espies. Veja se eles têm algum movimento. Nos olhos de algo ancial brilhou uma fasca. Sua Majestade. Os príncipes vassalos são certamente um grande risco. Mas Sua Majestade não precisa se preocupar demais. Os príncipes vassalos de diferentes regis não podem se unir. Mesmo que o ex-príncipe herdeiro abandone o Palcio Leste. Não necessariamente tem essa capacidade. Se quiser reunir todos os príncipes vassalos. A menos que o imperador anterior ressuscite. Ao disso, a corte ainda pode influenciar os feudos dos príncipes vassalos. Eu sugiro que Sua Majestade considere reduzir seu poder. Ouvindo os conselhos de algo ancial 2280. Um sorriso apareceu no meu rosto. De fato, tenho a intenção de reduzir os principados. Embora haja alguns riscos. Esses príncipes não podem ser deixados à sua sorte. Eles veem o sucesso de seu governo. Como poderiam não ter pensamentos a respeito? Aquele pequeno trapaceiro Ju Yunven Tam percebeu isso e por isso reduziu os principados. Mas sem um êxito poderoso por TRS. Sem dívida, cavar sua própria cova. Sou diferente. Ele tem à sua disposição centenas de milhares de tropas de elite. Tam conta com uma cavalaria que pode dominar esta era. Necessário reduzir o poder dos feudos. Caso contrário, eles formarão problemas muito maiores mais adiante. Se não houvesse uma enorme família real arrastada. A grande dinastia Ming também não morrer tão cedo. A família real e os príncipes de diversas regis consomem a cada ano uma dízima parte da receita do governo. Isso apenas o comeu. À medida que o tempo passa, o número de príncipes e membros da família real aumentar cada vez mais. Com o tempo, isso se tornou um fardo completo para a dinastia Ming. Pense no caos do final da dinastia Ming. Chongzhen, economizando o que podia, conseguiu reunir apenas alguns milhares de tais de prata. Mas em cada uma daquelas casas da família imperial, qual não estava cheia de riquezas? No entanto, nenhum estava disposto a doar ao governo para armamento. Que Chongzhen não tinha essa determinação. Se fosse eu, resolveria isso de um corte rido. Quando o pazés destruído e a família arruinada. Quem se preocuparia com o irrelevante? Pensando nisso, soltei uma risada fria. O velho Ju se achava inteligente. E pensavam que suas próprias políticas nacionais eram tão brilhantes. Os príncipes e membros da família imperial não precisavam fazer nenhum esforço. E podiam herdar sua posição sem custo algum. Cada descendente tão desfrutava desse direito. Ele pensava que ter mais filhos poderia garantir a defesa da dinastia Ming. A dinastia Ming estava cheia de problemas por toda parte. Somente foram eliminadas as notas que afetavam a economia. E o seguinte passo é se desfazer-se de estes. Uma carga para o progresso da dinastia Ming. Isso significa que a morte do velho Ju chegou logo. Caso contrário, realmente quero ver sua expressão. Certo que esses princípios são algo complicados de lidar. Mas, não se supe que todos eles vêm à capital para o luto? Todos os príncipes que entrarem na capital serão encarcerados diretamente. Não deixaremos escapar nenhum. Olhei para algo ancial sorrindo. Rei da Oian o grande leão. Especialmente no que diz respeito ao príncipe Yan, Judi, devemos investigar a fundo. Vok precisa fazer os arranjos adequadamente. E algo ancião olhou para o meu sorriso com surpresa. Não entendia qual era a relação de Judi com ele. Ele coou a cabeça, que estava careca. Depois se inclinou e se foi. Do outro lado, em Beiping, o rei Yan, Judi, segurava uma carta na mão. Em seu olhar ao ler a carta havia um brilho estranho. E uma chispa de ambiol atravessou seu olhar. Então, apertou com fora a carta.
Seus olhos brilharam com emoção, virando-se e gritando: Vó, os homens de arroz!